Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um episódio do VBHcast, o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. Eu sou o Rafael Yelp e apresento essa primeira temporada do VBHcast, que é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com o apoio da Pfizer. A nossa missão aqui é trazer conteúdo relevante e de qualidade, mas de uma maneira bastante leve e descontraída, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas falando sobre os principais assuntos do setor de saúde e, obviamente, sobre os conceitos de valor em saúde. Hoje a gente tem um trio de convidados muito especial aqui conosco. A gente vai falar sobre sustentabilidade do setor de saúde, a incorporação de novas tecnologias, sobre um olhar de gente muito competente, muito comprometida sobre esse assunto. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo presencialmente a Gabriela Thanos. Gabi, muito obrigado por estar aqui Eu que conosco. agradeço. Ao lado dela, o Wilson Folador. Wilson, é um prazer ter você aqui. Igualmente. E à distância, mas também bastante próximo aqui conosco, a gente tem a honra de receber Denizar Viana. Denizar, muito obrigado pela tua presença. É uma honra estar aqui com você, contar com a tua presença. E eu já começo com você. A nossa primeira rodada sempre é um aquecimento aqui para que vocês contem um pouco da história de vocês, da trajetória, de como começou essa caminhada dentro do setor de saúde, até onde vocês estão hoje, obviamente dizendo quais que são as funções, as ocupações atuais. Então, Denizar, gostaria que você começasse com a gente contando um pouco da tua trajetória, da onde começa aí a tua trajetória dentro do setor de saúde até hoje. Mais uma vez, uma honra e um prazer estar com você aqui, Denizar. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui entre amigos queridos, que são companheiros de uma trajetória nessa área da saúde e é parte do que a gente vai compartilhar aqui com a audiência. Bom, eu sou médico, tenho mais de 30 anos formado, dedicado a primeira metade da minha atividade médica na assistência, estive lá na trincheira, terapia intensiva, vivi a realidade do sistema de saúde. Eu praticamente me formei com a chegada do SUS. Eu me formei em 89 e o SUS começa em 90, né? A Constituinte em 88. Então eu consegui realmente documentar toda essa chegada do SUS. Ainda peguei como acadêmico de medicina a realidade do INAMPS, que era Sim. voltado para as classes trabalhistas, que tinham um vínculo de trabalho e tudo. Então eu peguei o início da política, de uma política sem dúvida nenhuma exitosa, acho que a maior política de inclusão social desse país, que é o Sistema Único de Saúde. Bom, minha trajetória toda foi sempre vinculada à academia, sempre quis cursar a área acadêmica, pesquisa, assistência, docência. E ao final dos anos 90, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, já estava começando a preparar meu doutorado, me aproximei muito da Escola Paulista de Medicina e de uma pessoa que para mim foi importantíssima na minha formação, que foi o professor Marcos Bose Ferraz, lá da Escola Paulista de Medicina, onde já havia um núcleo muito forte voltado para a área de epidemiologia clínica e economia da saúde. Estava chegando no país e eu identifiquei ali uma área do conhecimento fundamental para o tema de hoje, que é a sustentabilidade do sistema, seja SUS ou sistema suplementar. E consegui criar um vínculo com o grupo. E ao longo desse período, eu comecei a me envolver muito com essa área do conhecimento, me distanciar mais da assistência, voltei para o Rio. Eu tenho uma atividade até hoje ligada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou docente, sou atualmente professor titular da Faculdade de Medicina, e dedicado à área da avaliação de tecnologia em saúde. Esse foi o meu grande tema de pesquisa ao longo de todos esses anos, trabalhando com oportunidade de trabalhar com organismos multilaterais, como Organização Pan-Americana de Saúde, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, e os órgãos do governo, quando demanda, principalmente o Ministério da Saúde, na demanda de pesquisas voltadas à avaliação de tecnologia em saúde. Vim cursando todo esse período, tive muito junto da Gabi, do Folador nesse período todo, a gente trabalhava muito nos projetos, e eu tive uma grande oportunidade, eu acho que foi um divisor de águas para mim, que foi a minha posição lá como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico no Ministério da Saúde na gestão do Mandetta, onde eu pude levar um pouco da experiência da academia, dos métodos, para contribuir
nesse processo de avaliação de tecnologia em saúde, que é uma política de Estado no Brasil hoje. Desde o lançamento lá em 2011 da Conitec, um mérito dos técnicos do Ministério da Saúde, liderados pela professora doutora Clarice Petramalli, a Vânia Canuto, eles consolidaram uma área fundamental para o país. Não existe sistema de saúde que seja sustentável sem uma TS robusta. E o Brasil conseguiu trilhar isso, em particular na área da saúde pública. Eu tive a oportunidade de contribuir, de levar algumas propostas e inovações no nosso cenário, modelo de compartilhamento de risco, a ideia de uma agência única de avaliação de tecnologia em saúde que unisse todos esses processos, coisas que a gente aprendeu, vamos ter oportunidade de discutir isso ao longo desse encontro, de que avançamos bastante, mas a própria ATS ela vem se modificando no mundo inteiro, porque para você fazer frente a essas novas tecnologias, terapia gênica, terapia celular, você tem que ter outros métodos para avaliar isso em contextos diferentes, como doenças raras. Você não pode usar o mesmo instrumental do passado, você tem que lançar a mão de outras métricas, outros instrumentos para fazer frente a isso. Eu acho que essa é a grande construção a partir de agora, de a gente entender que o cenário é diferente, a pressão é muito maior para incorporar tecnologias de altíssimo custo, e nós temos que ter respostas do ponto de vista de fazer uma avaliação correta para garantir que realmente as terapias eficazes, efetivas, seguras, custo-efetivas e que caibam nos orçamentos sejam incorporadas. Eu acho que esse é o grande desafio. Tive no Ministério, vivenciei os 5 primeiros meses de pandemia, foi uma experiência fantástica, ao mesmo tempo com todas as dores que todos nós enfrentamos, mas acho que foi uma oportunidade ímpar. Saí de lá, voltei para a academia, onde eu estou até esse momento, fui pró-reitor na minha universidade, dedicada à gestão das unidades assistenciais, foi uma experiência fantástica para mim, estar na ponta, viver regulação, a realidade do município, do Estado, que é diferente da União, né? O Ministério da Saúde é um formulador de política, é um regulador, mas não é o provedor do cuidado. Então é bom você estar na ponta e aprender isso. Então foi essa um pouco dessa trajetória e sempre com vontade de contribuir para o sistema de saúde. Essa é um pouco da minha história. Muito obrigado, Denizara. A história é longa, cheia de feitos, né, bastante relevantes. A gente vai com certeza beber um pouco dessa fonte aí na nossa conversa de hoje. Gabi, queria, da mesma maneira, ouvir de você um pouco da tua trajetória, o que é que fez aí você trilhar essa tua caminhada até hoje e também falar um pouco dos conceitos aí de valor em saúde, onde que isso toca a tua carreira. É um prazer estar aqui com você. Não, eu que agradeço novamente estar aqui com esse convite, tá? Com os meus amigos, né? Então aqui é um prazer estar aqui junto com o Denizar, com o Wilson, que também eu sou um pouco culpa deles, tá? Porque quando eu comecei a entrar nessa área, foram as pessoas que eu tive, né? Contato para aprender. E eu sou economista de formação. Sim. Mas atuo na área de saúde há 30 anos. Então, eu sempre trabalhei na área de saúde. Tá? Primeiro como pesquisa de mercado, que é inteligência de mercado hoje que se chama, né? Mas trabalho na área de pesquisa de mercado, na área de comercial. E depois eu tive a oportunidade de ser gerente de produto, quando a companhia que eu trabalhava à época lançou uma linha de oncologia. Foi o primeiro, os 2 primeiros, né, anticorpos monoclonais do mercado. Sim. Isso foi antes de 2000. E eu vim parar na área por acidente. É mesmo? Foi. Porque eu era gerente de produto de um desses medicamentos, que era já um biológico, né? Foi o primeiro. Foi muito interessante, porque na época que foi registrar isso na Anvisa... Não, peraí, biológico é vacina. Não é vacina. Isso. Não é vacina. Teve que fazer todo um processo. E a Anvisa é interessante, a Anvisa é um órgão muito aberto, tanto que se a gente for falar hoje de terapia celular e terapias avançadas, a Anvisa rapidamente entendeu essa questão, até porque faz parte de um grupo de agências, né, reguladoras, em termos de política de regulação, né, de regulação de entrada no país, a Anvisa já está totalmente organizada para receber esse tipo de tratamento. E aí eu era gerente de um desses produtos e eu lembro, né? Naquela época não tinha tanto e-mail, a gente recebia umas pastonas assim, que vinha da casa matriz. E aí eu tinha uma diretora na época, que era a Maria Ângela Bosquella, uma pessoa que eu aprendi horrores, assim. Eu já lembro que ela chega para mim e olha, você é economista, né? Eu
Já fui, brinquei, né? Sou, né? Não, porque chegou uma pasta aqui com os estudos econômicos em saúde. Ah, vê se você consegue ver alguma coisa aí para usar no marketing do produto, né? Ah, legal. Comecei a ver isso em 97, 98, né? Comecei a olhar, falei, caramba, isso aqui é aplicado para a saúde, eu nunca tinha visto. Eu conhecia muito Sim. daquelas metodologias, que isso é legal falar, nada foi criado, foi adaptado Perfeito. para a área de saúde. E eu falei, nossa, que legal, né? E comecei a querer entender isso, ainda com uma cabeça um pouco mais de marketing do que técnica, mas aí o lado técnico pulou, né? E aí eu fiz isso para os produtos que eu trabalhava, na verdade, eu brinco, né? Que o primeiro modelo econômico que eu fiz não foi um modelo, foi um cash flow. Foi um cash flow, foi a primeira coisa que eu fiz, um fluxo de caixa, depois a gente vai aprendendo, né? Aprimorando. E aí nesse intervalo, eu nasceu meu filho mais velho, o Victor, que hoje tem 22. E quando eu voltei da licença, ela falou, olha, sabe aquilo que você fez tudo para os seus produtos? Eu quero criar uma área, porque existe uma área fora do Brasil, na Casa Matriz, que fala sobre farmacoeconomia, e eu quero que você monte essa área aqui para a gente poder trabalhar com os outros produtos, né? E nisso eu voltei, aí comecei a descobrir que existia a agência inglesa, a agência canadense, de avaliação de tecnologias, e comecei a entrar nesse mundo. Tive a chance também de ter um colega fora que me ajudou bastante, que hoje é o nosso professor Lou Garrison, ele trabalhava na Roche na época, né? E foi o primeiro contato que eu tive, eu falei, caramba, esse negócio aqui realmente é. E coincidentemente, né? Coincidência não existe, mas enfim, coincidentemente, começou a se discutir nessa fase por conta do processo de precificação de medicamentos na Anvisa, né? Quem começou esse movimento aqui no Brasil muito no governo foi o professor Gonçalo Vecina, que à época era o presidente da Anvisa, e começou a se falar de análise de custo, de comparação de custos, de olhar a eficácia, de olhar a segurança. Ah, mas isso aqui é melhor? Bom, só pode ter um preço melhor se for mais eficaz ou se for mais seguro. E nisso, quando foi lá em 2004, que foi que chegou a CEMED, que falaremos depois sobre isso, sobre a precificação, mas nisso começou lá atrás essas discussões. E eu estava num momento que meu filho era pequeno, eu não queria, obviamente, deixar de trabalhar, mas eu queria mudar um pouco o meu formato de viver. E aí eu fiz bastante coisa, fiz muitas experiências como companhia, quando eu estava no laboratório, e aí me fez um convite para ir para a universidade, né? Para a Unifesp, que é onde eu fui e comecei a fazer um MBA de Economia e Gestão da Saúde, onde eu tive aula com o Denizar. Foi um dos professores lá que eu tive aula no curso. E aí eu fui para lá para tomar conta de uma área de pesquisa clínica, mas para parte de gestão, né, de fluxo de custos. E a hora que eu saí da companhia, os colegas que trabalhavam, né, e foram para outras, e começou a vir regulação de preço, começou a vir discussão com o plano de saúde. Ah, começaram a entrar em contato. Ah, sabe aquele negócio que você fez lá? Poxa, eu estou numa outra empresa aqui, será que você... De alguma coisa do tipo. Começa, pode me ajudar? E nisso nasceu a companhia, que é a Axiabil, que é o grupo de consultoria, que esse ano faz 20 anos. Então, eu entrei nessa área, não foi uma coisa planejada, mas a vida foi me levando para isso. E assim, eu hoje é tudo, assim, né? Fora minha vida lá do B, que é dançar, que você é bailarina, né? Eu, pelo menos, acabei de descobrir, não sabia desse seu lado. Então, foi assim que eu vim, assim, trabalhar nessa área. Então, hoje, 20 anos depois, trabalhando para outras, né, companhias, a gente, basicamente, a minha atuação é junto a fabricantes, tá? Não só os fabricantes que já estão aqui, mas fabricantes que querem trazer novas tecnologias. O meu trabalho começou muito, e hoje eu tenho até hoje o meu sócio, que é o Marcelo Fonseca, que é um médico, também intensivista, e que também trabalha muito, ele é professor também lá na Escola Paulista de Medicina, e atua na área também de ATS, como o Denizar, que tem seus alunos, seus doutorandos, mestrando lá. E no começo a gente realmente fazia muito projetos técnicos, e hoje em dia a gente continua fazendo desenvolvimento da parte técnica, mas eu te diria que hoje acho que 70% da minha atividade ou mais é planejamento estratégico. É entender como que dentro da política de saúde, no SUS e na saúde suplementar, como que isso encaixa e como encaixa, né? Perfeito. E principalmente, eu acho que hoje a minha maior preocupação é como que eu trago o paciente para essa discussão. Porque a gente olha o paciente parece que é uma coisa que está longe, isso, né? Um ente distante, né? Exatamente.
nós somos os pacientes. Então, hoje eu tenho uma atuação muito forte em pensar como eu trago o paciente para isso. Que legal. Tá? Então, Muito acho que bom. hoje, num resumo, né? Resumo aí desses anos, e hoje eu continuo atuando nessa questão desses projetos de planejamento. Me discuto muito metodologia. Então, hoje eu estou assim, bem ativa na área, continuo Ótimo. ativa na área. Com certeza. Obrigado, Gabi. Falador, Vamos lá. vamos lá. Queria ouvir um pouco da tua trajetória. A gente sabe que ela é uma trajetória extensa, ampla, enfim. Queria que você contasse um pouquinho da tua caminhada até Nossa aqui. Senhora. Bom, eu vou tentar ser resumido, porque a história começa em 1985. Aliás, um pouco antes disso, porque assim, eu sempre gostei da área de saúde, trabalhei muito tempo em laboratório de análises clínicas como técnico. Assim, e aí, na faculdade, eu me formei em análises. Quando quando tirei meu diploma, foi em 84, eu levei, já no comecinho de 85, eu levei meu diploma no hospital. Falei, olha, eu queria registrar meu diploma, que agora eu sou graduado, né? E o diretor do hospital virou para mim e falou assim, olha, o farmacêutico aqui pediu demissão, você não quer assumir a farmácia? Aí começou o primeiro acidente, né? Eu era análises clínicas e fui convidado a assumir uma farmácia. Não, cargo de chefia? Ganhar salário maior? Vambora. Tô nessa, né? Só que assim, me babei todo, porque eu cheguei lá não entendia lufas, né, de medicamentos. E aí, com 85, 86, batendo cabeça, eu resolvi fazer uma pós-graduação. E aí eu não queria fazer uma pós-graduação em uma parte básica, eu queria fazer alguma coisa aplicada. Aí procurei um professor que eu tinha muita amizade na faculdade, expus para ele que o meu desejo. Ele me indicou um outro professor lá, que era o Antônio Carlos Zanini, e olha, conversa com ele que ele tem uma experiência mais aberta, né? Fui nele e falei assim, olha, eu quero fazer uma coisa aplicada, tal, não sei o quê. O Zanini veio para mim e falou assim, olha, eu acabei de vir de uma reunião da Organização Mundial da Saúde, estão falando muito de um negócio chamado farmacoeconomia, isso em 86, 87. Eu quero um pós-graduando que faça um assunto, que faça uma tese nisso. Eu falei, o que é farmacoeconomia? Eu falei, ele falou para mim, também não sei, mas você vai ter que aprender. Vamos aprender juntos, então. Se não quiser, vira as costas e pode ir embora, que eu não vou... Eu tive que aprender na marra, né? E não tinha internet, não tinha... As bibliotecas eram um inferno, mas assim, consegui fazer meu mestrado, depois fiz meu doutorado, continuei na área do hospital. Felizmente, assim, era um tempo que farmacêutico hospitalar trabalhava 4 horas, então era 4 horas no hospital e o restante dedicado à parte acadêmica. Quando chegou lá por 1998, por aí, já tinha trabalhado bastante em hospital. Aí tive uma experiência de trabalhar no Rio de Janeiro, fui chefe da farmácia do Hospital do Fundão. E aí, né, durante essa experiência, eu acabei fazendo alguns trabalhos para a indústria farmacêutica. Mas, como era assim, aquela coisa, era uma visão mais acadêmica, estava legal, tal, bacana, mas assim, publicava. E aí, resolvi sair do hospital e resolvi abrir uma pequena consultoria. Fiz a consultoria, mas aí você falou que o patrocínio disso aqui é da Pfizer. Uma pessoa da Pfizer me chamou e falou assim, olha, eu estou precisando de um gerente de farmacoeconomia aqui, você tem alguém para indicar? Eu falei, sim, eu. Tenho. Foi meu começo. Em 2003 eu comecei em farmacoeconomia na Pfizer, aí passei por 5 anos na Pfizer, depois 5 anos na Sanofi, e aí depois os 3 últimos anos trabalhando na indústria, fui para Covid, que depois virou Medtronic. Então, assim, vi muitos medicamentos, né? Porque a Pfizer e a Sanofi tem um portfólio enorme, né? Sim. Aí fui para a Medtronic, que também tem um portfólio monstruoso de devices, né? Sim. E aí, depois de 2016, 2017, aí eu saí, aposentei e continuei fazendo consultorias também. Aí eu já não mais tendo vínculo empregatício, abri minha própria consultoria e estou continuando aí fazendo consultorias nessa área. E aí, como a Gabi falou, também assim, essa mesma coisa. Óbvio que a maior parte do trabalho é realmente fazer essa parte mais operacional, mas assim, tentando me voltar mais para a parte de discussão estratégica, porque é o que está fazendo mais falta hoje, né? Todo mundo acha que seu produto é lindo, maravilhoso, né? Sim. Isso do lado da indústria e do lado de quem mundo acha quem são os defeito. clientes, todo mundo acha feio, horroroso e caro, né? Então, é meio por aí. Acho que dá para a gente seguir por Legal. esse briefing. E, aliás, Wilson, por muito tempo na indústria, nós tínhamos um ao outro para conversar. Por Pois muitos é. anos, Não, por exato. muitos anos, eu e o Wilson éramos os únicos gerentes de farmaconomia. Sim, O pessoal nem sabia, aliás, até hoje tem gente que não sabe o que a gente faz, mas assim, Ainda. naquela época
As pessoas não sabiam o que a gente fazia. Pois né? é. Não, em 2001, eu fui na minha primeira, por conta própria, eu fui no meu primeiro congresso da ISPOR, em Washington. Sim. Lá eu conheci o Marcos Bossi Ferraz, também também até compartilhando a experiência aqui do Denizar. Assim, conheci o Marcos Bossi, também faz um trabalho fantástico. Aí depois, mais tarde, acabei conhecendo a Gabriela. Aí eu comecei a ter interlocutores, porque era uma coisa... Sozinha, né? eu lembro, nesse congresso de Washington, eu lembro de uma cena que tinha um japonês, não, um indiano que foi apresentar uma fórmula lá para fazer um determinado cálculo. E aí ele apresentando aquela fórmula incrível, não sei o quê, e assim assistindo, e a boca abrindo. Eu não vou me entender nunca. Nunca vou chegar. Aí quando eu olhei para o lado, a plateia inteira assim. Bom, pelo menos não sou só eu. Não sou Tá só eu. todo Não mundo. tô sozinho nessa. Não, mas acho que é muito legal a gente conseguiu juntar vocês três aqui, porque tem muito da história de tudo isso, né? A farmacoeconomia, a avaliação das tecnologias, enfim, isso é algo até que de alguma maneira recente, não é algo tão antigo assim. Aproveitando essa interação entre a tua história e a história da farmacoeconomia, eu queria que você contextualizasse a gente um pouco nesse sentido histórico, né? Isso que a Gabi falou, até hoje tem gente que tem muita dificuldade em entender o que é isso, até onde que isso vai, qual que é a função efetivamente. E como você tem visto, Folador, esse sentido da mudança tão rápida e nesse mundo tão veloz de novas incorporações, de novos... A gente está fazendo as análises do jeito que a gente fazia, a gente está precisando se adaptar. Como que você vê, então, essa trilha desde o que lá atrás se começou até hoje? Como que a gente está avaliando tudo isso hoje? Olha, nossa, isso aí também daria um livro de história inteiro, né? Quer dizer, a farmacoeconomia ela começa nos anos 60 nos Estados Unidos. E como a Gabi comentou, ela começa realmente dentro da área das ciências econômicas. O pessoal puxou alguns conceitos que vinham das ciências econômicas, como, por exemplo, custo-benefício, que todo mundo sabe que é custo-benefício, mas aí eles puxaram isso e começaram a aplicar o ponto de vista da saúde nisso. Porque, assim, uma coisa é que nem acontecia quando eu era farmacêutico hospitalar. Uma coisa é você ter, de um lado, a área financeira do hospital, dizendo que o produto... chegou um produto novo, isso aqui é caro, 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 caro. Do outro lado, você tinha o pessoal da área médica dizendo assim, não, mas isso aqui é necessário, eu preciso, o paciente vai morrer e tal. Aí você tinha essas duas forças e eu ficava no meio, né? No fogo cruzado. Exato, no fogo cruzado. Então, assim, sabe, de repente, quando eu descobri a farmaconomia, comecei a frequentar os primeiros cursos, assim, o olho ficou desse tamanho. Eu falei, nossa, achei a fórmula para... Né, resolver o problema. Resolver o problema, porque assim, agora tem uma balança onde um prato eu tenho o quanto o medicamento tem importância para a saúde, e no outro prato tem o quanto que ele pode pesar em termos de custo. Então, assim, foi meio salvador, né? Só que aí vem a parte que você comentou, a parte dinâmica, né? No início eu fazia uma visão mais acadêmica, então, assim, fazia as análises e publicava meio para fazer, sabe? Assim, não, é bacaninha, eu pego o produto, calculo o custo, não sei o quê. Quando eu comecei a entrar na indústria, aí começou a ter mais essa pegada de assim, saber para quem que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, porque assim, né? Porque, assim, para que eu estou fazendo é a palavra-chave. Perfeito, perfeito. Não adianta ser simplesmente fazer. E aí eu comecei a aprender isso. E aí, assim, também começou, ao mesmo tempo, essa situação que a gente vive hoje, que, assim, preços crescentes. Então, assim, a importância da farmacoeconomia aumentou muito. Nas indústrias, por exemplo, assim, eu lembro de um tempo que era eu, a Gabriela... E acho que Jesus, né? Porque assim não levou anos para ter outro gerente da área, né? Foi, realmente, demorou pelo menos uns 5, 6 anos para começar a ter outras pessoas. Sim. Não, e uma coisa engraçada que aconteceu foi que assim, no primeiro ano que eu entrei em outubro na Pfizer. Aí assim, farmacoeconomia. Aí a primeira convenção que teve, o presidente, o country manager, me pediu para fazer uma palestra na abertura. Fiz a palestra na abertura. Na semana seguinte, 8 horas da manhã, eu cheguei na minha mesa, tinha fila de gerente querendo falar comigo. Aconteceu a mesma coisa comigo. Meu produto custa... A mesma coisa. Peraí, que história meu produto custa 1.000, eu tenho que concorrer com o que custa 10. Eu quero que você faça uma análise para demonstrar que o meu produto é mais barato. Eu falei, meu Deus do céu. E eu olhava e falei, isso aqui não vai dar certo. Mas aí
começou a cair a ficha, né? Porque assim, você tentava descobrir de que jeito que você equilibrava custo, né? Tentando encontrar, o produto que custa 10, ele tem mais efeito adverso, ele leva mais tempo de internação, você fazia aqueles cálculos todos. E aí, na hora que você ia apresentar isso, por exemplo, o pessoal do SUS, o cara vira para você e fala assim, eu pago isso aqui por pacote. Não interessa se o paciente ficar um dia, ou 10, ou 20, ou 50, eu estou pagando o mesmo O problema valor. do hospital, ele que gerencia a Ele que verba. fez, Né? exatamente. Então, assim, você ficava numa situação que, caramba, mas eu fiz um estudo aqui, se eu fosse apresentar isso no mundo acadêmico, tá perfeito, maravilha, porque assim, eu consigo demonstrar a hipótese, mas essa hipótese ela não é aplicável dentro do No mundo cenário. real é outra história. E aí começa então a entrar mais problema, porque assim, aí começou a entrar, eu peguei toda a época da política de genéricos, a criação da política de genérica, a política de similares, inclusive eu ajudei a construir a política de similares, e foi assim, foi um crescendo de coisas que tudo começou a influenciar. Tudo começou a influenciar. Agora, hoje em dia, a gente não tem mais um cenário do tipo assim, eu tenho um produto aqui, eu tenho a indústria aqui, a indústria quer vender. Eu tenho um cliente aqui, que é um plano de saúde, ele quer pagar. Não, começou a entrar hospital, começou a entrar regulação, começou a entrar CEMED, Cara, hoje em dia o negócio tá muito louco, né? Acesso à informação cada vez mais Sim. fácil, né? Pois é. Não, e entrou também a questão dos pacientes, Exato. né? Por exemplo, eu sou voluntário numa ONG que lida com a parte de câncer, e assim, é fantástico trabalhar com eles. Mas aí a gente percebe mais essa faceta, né? Que hoje em dia o paciente, ele é ativo e ele é exigente. Sem ele dúvida. Quer mais, né? participar. Cada Ele quer vez falar assim, mais. eu quero saber. É lógico. Eu quero É. saber o que vai acontecer comigo, quero saber o que vai acontecer com meu filho, É. eu quero saber o que eu tenho direito. E o grande trabalho é a gente fala assim, calma, gente, tem a parte boa, mas vamos olhar para as outras partes também para vocês tomarem uma decisão mais acertada. Mais né? acertado. E ainda tem aquela coisa também, né? O cara escuta falar que... Né? Isso aí eu ainda estava no Hospital das Clínicas de São Paulo, estava fazendo minha tese lá, e aí pela primeira vez, lançaram os inibidores de tirosina quinase. Só que a primeira notícia que veio foi assim, um cientista descobriu um medicamento que ele está dando em ratos, e aí isso inibe a formação de vasos sanguíneos, não sei o quê. Não, era VEGF, desculpa, não é Anti-VEGF. assim, anti-VEGF. E assim, não, porque isso aqui é bom porque mata o câncer de fome e tal. Cara, no dia seguinte o pessoal, paciente ligando no hospital, eu Exato. quero entrar nesse grupo, eu quero pesquisar. Quero agora. Sim. Eu quero agora. Então, a dinâmica ficou muito louca. Né? A gente vive num mundo que as necessidades, as urgências são outras, né? As demandas são completamente diferentes. Gabi, queria que você trouxesse para a gente, muito alinhado com o que o Folador já falou, a vida real mesmo, né? Os estudos acadêmicos, a gente vê isso, acho que até a compreensão é um pouco mais simples para quem está olhando de fora, mas de verdade, no mundo real, né? A farmacoeconomia, qual é o limite dela? A quem ela serve? Quem consome? São os órgãos governamentais? É a indústria? São as associações de pacientes? Quem consome isso? E esse olhar também no sentido do papel de vocês direcionam, por exemplo, vocês falam, escuta, isso aqui não é viável, aqui não é um bom caminho, isso daqui não é um bom... Queria que você trouxesse um pouco dessa tua vivência, você atua com isso de maneira muito forte, queria ouvir um pouco de você disso. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, a quem serve isso? A todos no mercado, tá? Hoje, você não consegue discutir, colocar um novo produto no mercado, tá? Desde seja para cobertura do SUS, ou cobertura da saúde suplementar. A gente chega a conversar agora também do paciente como pagador. Sim. Também. Mas assim, hoje você não consegue pensar, porque assim, é tanta novidade, é tanto produto novo, é uma velocidade tão grande que isso chega, que a gente precisa olhar. E isso hoje não interessa só para quem vende, interessa para quem compra, para quem reembolsa e para quem recebe esse tratamento. Perfeito. Cada vez mais, como o Wilson comentou, os pacientes querem e demandam esse entendimento. Então, essa parte da educação também do paciente e também fala sobre segurança do paciente, que é uma área que ainda é muito incipiente. Sim. Aqui a gente precisa falar sobre segurança do paciente, porque assim, o paciente é capaz de decidir. Né? Quando Exato. A gente fala em economia, a gente sempre trabalhou com um modelo aqui no Brasil da economia clássica, que é todo mundo toma decisões de maneira muito racional. E a gente sabe que isso não é verdade em lugar nenhum do mundo. Por isso que hoje a gente trabalha com o conceito de economia comportamental. Então, assim, eu preciso comunicar para as pessoas uma forma que elas entendam para que elas possam tomar a decisão, mas que elas saibam o que vai acontecer. Né? E a gente pode, sim, traduzir as coisas num formato que fique inteligível para diferentes públicos, para que eles também tenham um entendimento para tomar a melhor decisão. Então, hoje, é algo que, assim,
Hoje não dá para você pensar em trabalhar numa indústria de dispositivo médico, de medicamento, seja ela que tipo que for, sem entender que dentro da tua estratégia você vai ter que sim falar sobre acesso ao mercado, sobre cobertura, então você pode trazer a melhor coisa do mundo. Se ela não fizer sentido no sistema de saúde, esquece, né? E o que faz sentido não é o que eu acho como lógico, assim, meu filho é o mais lindo do mundo, né? Meus filhos são os mais bonitos do mundo. Mas assim, meu filho mas ele encaixa nessa realidade ou não? O fato dele se encaixar na Inglaterra encaixa aqui no Brasil? Não. O fato dele se encaixar na Colômbia, que faz fronteira? Isso. Não. Então, não é. Então, a gente hoje vive essa questão que, para trabalhar na área de saúde, para quem está na regulação, para quem está decidindo cobertura, isso é absolutamente fundamental. Teve um ponto, acho que foi acho que foi um marco que a gente teve aqui para pensar no dia a dia, porque era o que o Wilson falou. Era uma bagunça, era uma coisa assim, era muito visto, ainda é um pouco por algumas pessoas, como um instrumento de marketing. Sim. Né? Você trazer esses estudos, visitar o gestor e fazer. Porque a minha mensagem primeiro que mensagem de valor começa por aí. A minha mensagem de valor fala assim: olha, doutor Rafael, mensagem de valor do produto, pelo amor de Deus, não é isso. O que tem valor, ele é intrínseco, é nas entrelinhas do que você está conversando. E eu preciso entender o que você considera como valor que toma a decisão antes de eu falar, essa é a minha mensagem de valor. Chegou uma hora que a gente falou assim, gente, precisamos organizar isso de uma forma mais profissional. E aí, essas mudanças sempre vêm quando eu tinha um filho. Olha que coincidência, né? Aí quando eu tive a minha menina, que hoje tem 18, a Isabela, minha filha tinha 6 meses, eu deixei ela com o pai, né? E fui para o congresso da Expo em Florença. Vamos fazer uma reunião com esse povo aí. O Wilson não pôde ir na época. Tava eu e o Stephen, que é outro também dinossauro. Vai ficar bravo que eu falei, um dos dinossauros do mercado, né? Stephen Stefani, lá de Porto Alegre. E a gente falou assim, peraí, vamos conversar, vamos trazer esse negócio para cá. Porque, poxa, tem guia de boas práticas, tem isso. Vamos organizar esse negócio vamos profissionalizar o negócio. E aí foi muito engraçado, porque depois a gente aprende a lidar com as formalidades americanas, né? Imagina, a gente pegou a menina, a Jerusha lá na época, a gente pegou a menina na virada da escada. Nós precisamos falar com você. A menina ficou assim, né? Mas ok, marcamos e começamos. E quando a gente começou isso, né, automaticamente, esses 2 meninos que estão aqui com a gente foram chamados para fazer parte. Que é uma coisa muito engraçada. Acho que isso é legal a gente falar isso. Nós temos um grupo que, inclusive, por alguns momentos, a gente chegou até a ser concorrentes de mercado, de serviço. Sim. Só que a gente nunca deixou de falar, nunca deixou de trocar, não deixou de estar junto nas coisas. Era uma coisa assim muito... Separando uma coisa da outra. Né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas não entendem muito isso. Mas pra gente era tão normal que a gente trabalhava em conjunto com as coisas. Um chamava o outro para fazer as coisas. O Wilson, na época, como já tinha tentado trazer a Expo, né? O Wilson foi nosso presente de honra. Você lembra disso? Deixa eu até contar uma parte engraçada. Nesse Congresso Expo de 2001 em Washington, eu me meti lá, sempre fui muito cara de pau, né? Então, assim, tinha a diretora executiva, chamava Marilyn Dix Smith. Nossa, pessoa fantástica. Uma pessoa maravilhosa. Fui lá conversar com ela, meu inglês macarrônico, Pharmaco Economics no Brasil, não sei o que, ela yes. Aí ela virou para mim assim, falando já em português, ela falou assim, que tal você fundar a Expo no Brasil? Eu falei, com quem? Ok, né, mas assim, eu não sei, é eu e quem, né, como sabe? Que eu faço isso? Aí no dia seguinte tinha uma placa lá, Expo Brazilian Chapter President Wilson Folador. No dia seguinte já estava lá. Você se comprometeu a fazer isso e nem sabe. Pois é, nem sabia, exatamente. Né? E nem sabia. Mas é assim que surge essas... Então foi uma coisa assim, foi uma coisa muito legal. Pra você ter uma ideia, na época, a gente tinha outras 2 colegas, a Malu e a Roberta Monteiro, que hoje está no mercado, né? Elas tinham outra consultoria. A gente chamou elas para ser como é que chama? Conselho fiscal. Depois chamei um concorrente para ser o conselho fiscal. Traz ele para a mesa, vamos aqui junto. Não tem problema, vamos em frente, né? Porque também tinha esse problema, né? Era meia dúzia de 3 ou 4. Então teve pessoas que aceitaram, tem pessoas que não quiseram, ok. Mas a gente juntou o grupo e foi lá. E começou a trazer essas boas práticas, começou a participar,
né? Hoje a ISPOR tem mais de 15 anos no Brasil. Sim. Né? Então a gente começou a ter essa interação com colegas de outros países e também começou a trazer esse regramento. Tanto que é legal, porque muito do que a gente tem hoje de diretrizes de avaliação de tecnologia em saúde, de modelo econômico, de revisão sistemática, de impacto orçamentário, elas adotam, que são coisas, documentos oficiais lá aqui do Brasil, do Rebras, que é a rede brasileira, né, Sim. de avaliação de tecnologia em saúde, adotaram os guias de boa prática da ISPOR. Então, fica uma coisa assim, estamos falando da mesma coisa, Perfeito. existe regra para isso, independente se sou eu da indústria, o cara do plano de saúde, o SUS, quem seja, tá? A regra para construir, para avaliar, ela é a mesma para todo mundo. Então, acho que hoje, assim, isso foi todo um processo. Hoje a gente já está discutindo mudanças no processo de avaliação, mas eu acho que isso foi muito importante para a vida real, porque a gente começou a falar assim, peraí, vamos... Porque, assim, do mesmo jeito que tinham trabalhos bem feitos, a gente tinha coisas, né, meninos, que tinha uns negócios, assim, de trabalho que você fala assim, meu Deus do céu, que é isso, né? Então, a gente falou, vamos subir a barra para todo mundo. Todo mundo subiu a barra, né? Então, eu acho que hoje é algo que é fundamental, porque em nenhum sistema de saúde organizado, ainda mais sistemas públicos grandes, né? E a gente tem que lembrar que o sistema suplementar aqui, pela Constituição, é parte do SUS, ele é complementar, né? Exato. Então, todos os sistemas grandes, complexos, utilizam essas ferramentas. São né? fundamentais, né? Que não a gente... é possível viver sem. Não dá, porque a gente tem... Legal, que bacana, a inovação pela inovação acaba hoje, neste ambiente que nós temos, sendo muito difícil você incorporar algo, querer algo só porque é novo. Sim. Então, assim, ao que você, assim, mostra o que você veio neste sistema de saúde. Nesse contexto. E desculpa só assim, não querendo cortar o nosso amigo Denizar, mas assim, fazendo um complemento ao que a Gabi falou, a gente tem de um lado... Aí eu esqueci uma resposta que eu preciso te dar, desculpa. Acho que é uma realidade importante que assim, a gente tem de um lado a indústria trazendo esse lado, esse viés, assim, querendo trazer o produto, querendo fazer com que o produto convença o cliente do ponto de vista médico, do ponto de vista econômico, que ele deve ser incorporado, deve ser coberto. Mas aí vem o lado da farmacoeconomia que também diz respeito ao quem está pagando. E aí, o que acontece, acho que depois nós podemos voltar nesse assunto, assim, o que acontece é que são forças antagônicas. Exato. Porque já que o sistema está em situação difícil, acho que a gente vai abordar isso depois, esse lado de quem é um pagador, ele faz as análises também, mas sempre com viés da negação. Então, assim, a gente é um cabo de guerra. Exato, como equilibrar isso é o segredo da coisa. Exato, né? E assim, o papel meu e da Gabi, inclusive, do Denizar, que também dentro do aspecto acadêmico dele, é a gente tentar ver se a gente consegue botar as coisas um pouco mais equilibradas. Né? Você fez uma pergunta, mas vocês chegam a falar para as pessoas, faz isso, faz aquilo? Então, sim. Especificamente, nós três aqui, nós fazemos muito isso, tá? E nem todo mundo gosta. Assim, eu brinco assim, eu tenho um problemaço. Eu não sei mentir. Que bom. Eu não vou chegar para você e falar, nossa, vai dar tudo certo. Não, peraí, vamos ouvir, vamos fazer, sabe? Eu já tive muita oportunidade de trabalhar junto com o Denizar, inclusive, revisando o que eu fazia. Ou então a gente construindo coisa. Aliás, a gente tem vindo aí numa tocada de construção juntos, muito legal. Legal. Quando eles falam assim, não, você se importa? Eu falo, pelo amor de Deus, chama o Denizar. Eu adoro, porque ele vai, onde tiver com problema, ele vai chegar e falar assim, Gabi, vamos mexer aqui, vamos fazer assim. Ou então ele valida, porque a gente segue... Mas caminho. Funciona porque a gente trabalha no mesmo caminho. Então, às vezes a gente tem, sim, muitas situações que as pessoas, elas querem... que é uma coisa da realidade que acho que é legal colocar também. Você hoje, você vê algumas pessoas entre algumas organizações que eles estão mais preocupados em publicar um paper do que resolver um problema da empresa. Perfeito. Sabe? O endomarketing é mais importante do que o resultado final. O resultado final, tá? Então, às vezes você tem alguns projetos, você fala assim, cara, mas você vai chegar onde com isso? Né? Para onde você quer levar isso? Qual que é a entrega? Então, hoje, você medir alguém que trabalha nessa área tudo bem, você tem que publicar, nós todos gostamos e publicamos, tá? Mas você medir só por número de publicação, você fala assim, publicação, você pode, hoje em dia, aliás, que hoje em dia você tem tanta coisa que você pode publicar,
Você tem cada absurdo publicado, né? Pois é, Então, e o fato hoje de estar publicado não significa que é bom. sem dúvida Hoje a nenhuma. gente esquece isso. Isso, quando a gente começou, Infelizmente, né? era normal isso. Pô, tá publicado, pô, tá no New England, caramba, exatamente. né? Tá, tem uma chancela que hoje em dia, infelizmente, não hoje é. não existe isso. Então, a pergunta sempre é, tá bom, você quer resolver uma questão ou você quer resolver uma questão interna? Sim. Tá? Ou você tá o quê? Você tá sendo medido, então você quer fazer para isso. Se for para fazer esse tipo de coisa, eu acho que nós não somos as pessoas indicadas. Nós somos indicados que, ó, você quer resolver uma questão? Vamos Porque conversar. nós vamos chegar para você e falar assim, olha, óbvio que assim, a gente aprende, tá? Lógico. Quando eu era mais nova, eu falava assim, mas você tá louco? Hoje eu falo assim, olha, deixa eu te mostrar. Existem alguns aspectos aqui, né, Que que a precisam gente precisa olhar com ajustar. cuidado. A gente aprende, É né? lógico, a gente aprende. a vida vai calejando a gente, né? Bom, Denizar, queria trazer você aqui para a nossa conversa. Você, obviamente, atua em diversos órgãos e instituições, como você falou, multilaterais, na avaliação de tecnologias, de modelos de relacionamento, e você teve como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos uma atuação bastante objetiva nessa área dessa avaliação dessas tecnologias. Eu queria primeiro, Denizar, que você nos trouxesse um pouco aí de luz no sentido de qual é a função da secretaria, qual a função desta área, a relação dela com a Conitec. São áreas independentes, são áreas complementares, como que isso atua e como você vê hoje, como é que você trouxesse um pouco de clareza de como é feito o modelo de avaliação dessas tecnologias do ponto de vista do regulador, do ponto de vista de quem estava aí na função do Ministério. Por gentileza, Denizar. Muito boa pergunta, Fábio. Primeiro, a avaliação de tecnologia em saúde ela é uma condição necessária, mas não é suficiente para a decisão final do gestor, do formulador de política de saúde. Esse é um ponto de partida. Ela é uma métrica muito importante, mas há um contexto de discussão de financiamento, de priorização, de decisão política. A análise é técnica, mas a decisão muitas vezes é política, pressão social, de incorporação. Existe um contexto muito mais complexo, não só no Brasil, mas em todos os países. Mas nós não podemos abrir mão de fundamentar o processo decisório com métricas e, sempre que possível, no maior rigidez acadêmica, metodológica possível. O que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico faz? Ela foi criada, ela é uma secretaria relativamente recente no Ministério da Saúde. Primeiro foi criado um departamento chamado DECIT, Departamento de Ciência e Tecnologia, lá na gestão do Reinaldo Guimarães, quando ele junto com o Temporão. Eles criaram esse departamento para orientar as decisões, principalmente da Secretaria de Atenção à Saúde, na época a SAES, que virou SAES agora, Secretaria de Atenção Especializada em Saúde. Por quê? Porque as decisões eram muito intuitivas e pouco relacionadas às decisões objetivas do gestor. Até o Mandetta que está ligando agora aqui, depois eu falo com ele. Fala que você está muito ocupado agora. Já a gente fala. Coincidência, depois eu digo para ele. Então, a secretaria ela veio no bojo da criação de uma área que pudesse dar ferramentas para tomar a decisão daquele que tem que incorporar, que é a secretaria que cuida da gestão das unidades hospitalares, de compra de insumos, enfim. Essa secretaria ela assumiu uma proporção muito grande, Fábio, porque ela cuida da assistência farmacêutica, são 16 bilhões de orçamento ano nessa área, ela cuida da área da avaliação tecnológica, o Departamento de Gestão de Incorporação Tecnológica, onde fica a Conitec, faz a Secretaria Executiva da Conitec, então está tudo debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Ciência e Tecnologia, acho que a gente chamava de SCIT, já mudou agora, porque incorporou uma outra parte no nome. Complexo Econômico Industrial da Saúde, Sim. Tem sua importância, né, de geração de produtos, de produção, de pesquisa, desenvolvimento de produtos no cenário brasileiro. E isso tudo faz parte desse processo para, minimamente, facilitar as decisões de incorporação nessa área, por exemplo, facilitar o processo decisório ou instrumentalizar o gestor. Então, esse é um ponto importante. A secretaria ela tem uma função
mais estratégica, mais de instrumentalização, porque eu sempre coloco uma do lado da outra. Era a SAIS, de um lado, Secretaria de Atenção à Saúde, que cuida, né, metade do orçamento da saúde do Ministério está ali na SAIS, agora a SAES, e a Secretaria, tem um jargão nessa área da avaliação de tecnologia, é o seguinte: quem incorpora não avalia, quem avalia não incorpora. Sim. Para que você tenha a isenção das partes, um pouco do que o Volador e a Gabi já comentaram. Isso evoluiu bastante, ela assume cada vez mais uma importância nesse processo decisório. A gente amadureceu muito nas políticas, né, desse processo de construção dessa área do conhecimento. Seguramente o Brasil ele mostrou que é possível você criar dentro de um sistema de acesso universal como o SUS, também um modelo, num país de renda média, um modelo robusto, a exemplo do NICE, né, no Reino Unido, sim, Canadá, Austrália, enfim. Então, nós temos um legado. Os nossos desafios atuais, eles são no sentido da gente adequar toda essa metodologia à realidade atual. Eu dou sempre o exemplo da oncologia. Se você pegar a oncologia nos anos 90, quando o SUS idealizou um modelo de pagamento por APAC, empacotava aquilo ali e pagava para o gestor, e o gestor estadual se virava para cobrir ali. O que é medicamento, o que é cirurgia, procedimento. O problema é que o medicamento ele não tinha um peso na composição de custos naquela época do que tem agora. Agora você está lidando com um outro cenário de terapia-alvo, de imunoterapia, que em algumas condições realmente mudou a história natural da doença. Então, nós temos que rever esse modelo de financiamento, de alocação de recursos, de priorização, as próprias métricas da avaliação de tecnologia em saúde, que é uma tríade, né? É o quê? Você avalia a evidência, uma síntese da evidência científica, revisão sistemática, meta-análise, quando você pode combinar estatisticamente esses resultados. Depois você avalia economicamente, numa análise econômica, que, como o falador comentou, você contempla tanto os custos quanto os resultados em saúde, medidos em efetividade. E depois, no final dessa tríade, a avaliação do impacto orçamentário. O que o pagador tem que provisionar no seu orçamento para cobrir aquela tecnologia. O problema, Fábio, é que é o seguinte: isso hoje é reducionista para lidar com esse cenário. Se a gente tem que utilizar outros métodos, como análise de decisão multicritério, a gente tem que usar os dados do mundo real, que a Gabi comentou, porque os dados hoje que são gerados dentro de um ensaio clínico controlado, mundo perfeito, eles não refletem o mundo do dia a dia. Então a gente tem uma complexidade muito maior para tomar decisão. O mundo está tentando buscar esse caminho, entendeu? Porque a gente fala de valor em saúde. Ah, tudo bem, eu tenho um denominador chamado QALY. Mas será que o QALY de um jovem é o mesmo do QALY de um idoso? Provavelmente não. Então nós temos que fazer esse juízo de valor, que os cenários são diferentes, que a gente tem que ter métricas que reflitam essa realidade, da complexidade. E só para fechar quando a gente olha o nosso modelo regulatório, a Anvisa vem cumprindo bem o seu papel, o registro, se antecipou na questão das terapias avançadas, de ter um modelo regulatório. Quando a gente vai para preço, a CMED, porque o medicamento, ele registro na Anvisa, preço na CMED, incorporação pela Conitec para o SUS ou com saúde para a saúde suplementar. Quando a gente vê o modelo de precificação, ele é um modelo que hoje ele não está preparado para a realidade. A resolução 2, lá de trás, ela não prevê isso. Toda vez que chega uma terapia nova para ser precificada pelo CMED, ela vai para caso omisso, vai para uma instância de decisão dos ministérios que estão representados ali, para mostrar que a gente precisa mudar o nosso arcabouço de precificação. E essa é uma discussão importantíssima que não pode ficar à margem desse processo. E depois, a discussão do financiamento. Deixa eu só aproveitar um gancho disso que você falou. A gente teve uma conversa, a gente estava falando disso um pouco aqui atrás. Esse é um ponto que, para mim, eu acho que é muito complexo e a gente tem pouca clareza sobre isso. Como é feito o processo de precificação? Como se chega no preço de um medicamento, de uma tecnologia, de um device, enfim. Como que vocês veem isso? Eu queria que vocês três pudessem contribuir, mas aproveitando que você citou isso e como você falou, isso é fundamental, é um ponto fundamental, a metodologia. Do teu ponto de vista, como que a gente chega no preço das coisas? Como que é feito isso, a realidade brasileira, fora do país? Você tem algum exemplo diferente?
Queria ouvir um pouco disso. É algo que eu acho que tem muita gente que tem interesse e pouco conhecimento nessa área. Eu vou começar de fora para dentro, Fábio. Existe uma iniciativa, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso lá na Secretaria, porque em 2019 a OMS reuniu um grupo de países de renda média, renda alta, renda baixa, para discutir o fair price. Ele queria discutir uma forma de dar acesso, mas com preços justos perante a indústria. Com muita crítica à indústria, de caixa preta. Sim. E tinham 10 recomendações, desde de um preço internacional, usar um benchmarking de preços já definidos, enfim, várias opções para você ter uma precificação com mais transparência. Talvez o ponto de partida seria mais transparência nesse processo, dizer o seguinte, será que se o consumo de P&D e inovação para a indústria justifica um preço de uma terapia gênica de 9 bilhões de reais, 12 bilhões? Essa é a discussão. E precisa de transparência mesmo, porque você tem que encontrar um ponto de equilíbrio onde você garanta a inovação, tem que garantir, a indústria farmacêutica faz isso, tem risco, tem que garantir. Aí tem propriedade intelectual, enfim, tem uma série de questões. Mas tem que garantir também, quem é o formulador da política na saúde pública tem que garantir o acesso. Então você tem que buscar isso. O que o Brasil tem feito nisso aí? Foi criada a Câmara Interministerial, né, de Regulação de Farmacêutico, que é a CEMED, que é interministerial, a Secretaria Executiva é feita pela Anvisa, mas a Esquiti tinha uma participação nessa Secretaria Executiva também, por isso que a gente participava muito ativamente dessas discussões, que usou uma resolução, Fábio, que é o seguinte, só para simplificar, se chega um novo medicamento que se coloca como um medicamento inovador, a CEMED avalia e diz o seguinte, ok, tem superioridade em relação à eficácia, em relação a uma melhor segurança, como a Gabi já comentou, ou tem uma redução do preço final do tratamento, ok, isso aí é uma inovação, vai para a categoria 1. Aí pode ter um preço premium. Só que esse preço premium ele tem que respeitar uma cesta de 9 países, onde o preço no Brasil ele tem que ser sempre o menor preço daquela cesta de medicamentos. Aí você tem Estados Unidos, Portugal, França, Grécia, que geralmente é o menor preço, e outros países que compõem essa cesta. Esse é o método hoje. Se você não tem, só para simplificar, categoria 1 é um premium price. Tá. Se você não tem uma superioridade de eficácia, de segurança, você vai para a categoria 2. Então você vai receber o preço do equivalente no Brasil. Isso, às vezes, é um problema, porque, muitas vezes, a interpretação do que é inovação por parte dos técnicos não está alinhado com a expectativa da indústria que traz aquela inovação e não tem como colocar dentro de um preço que está desalinhado com uma expectativa de fluxo de caixa daquela própria indústria. Então, nós temos que reformular o nosso modelo de precificação hoje na CEMED e, inclusive, na minha gestão, tinha consulta pública para discutir isso e a gente não avançou. Então, a CEMED hoje, ela precisa avançar, ela está hoje sob a Secretaria Executiva de uma técnica muito competente, que é a Daniela Marreco, que é egressa da Anvisa, e a esperança é que a gente possa avançar nisso para ter um arcabouço de precificação melhor para o país. Perfeito. Gabi, Folador, também queria ouvir um pouco de vocês. Nossa Senhora, esse assunto de precificação, ele leva... Acho que a gente poderia ficar uma semana aqui discutindo sem esgotar o assunto. O Denizar foi preciso e exato quando ele falou a questão da CEMED. Então eu vou entrar mais na questão da formação do preço original que acontece geralmente lá fora. Nós estamos falando a maior parte das vezes de produtos que são desenvolvidos lá fora, lançados lá fora, e aí vem para o Brasil, aí entra esse papel da CEMED que o Denizar está falando. Aí vem a pergunta, né? Como é que os caras chegam, né, os caras das indústrias, chegam no preço do produto que é desenvolvido lá fora? Bom, obviamente, o primeiro fato é a questão do custo de produção. Então, no custo de produção, entra a fabricação em si e entra a questão do desenvolvimento da molécula. Uma história que muita gente conhece, que você começa com 5 a 10 mil moléculas, vai desenvolvendo ao longo do tempo, elas vão se perdendo, vão mostrando que não tem eficácia, não tem segurança. Então, o que vai se gastando nessas moléculas vai consumindo, até que chegar em uma molécula que vai se transformar em um produto comercialmente viável. Aí ele é lançado, quando ele é lançado, todo aquele custo de desenvolvimento
hoje já está em torno de $1 bilhão, ou até um pouco mais do que isso, e aí ele tem um tempinho para poder recuperar esse investimento. Tá? Então, assim, não vamos entrar ainda na questão do lucro, mas vamos dizer assim, se a gente pensar no mundo ideal, ele vai levar um tempinho para recuperar esse investimento. Pode ser 1 ano, 2 anos, né? Antigamente, assim, um cara quando lançava um produto um inovador, ele tinha uns 2, 3 anos, ou até um pouco mais, para poder ter esse resgate do investimento. Só que hoje a informação é tão fluida, é tão ágil para você ver, que quando eu estou desenvolvendo uma nova molécula para uma doença X, uma coisa absolutamente inovadora, eu sou obrigado a publicar. E se eu publico, as outras empresas, quando percebem que aquilo ali tem potencial, elas já começam a pesquisar novas. Então, aquele tempo que você tinha de 2, 3 anos, agora está se reduzindo para 6 meses ou menos. Então, a empresa já começa o primeiro fator. Para a empresa recuperar aquele investimento para desenvolver, ela tem um prazo muito mais curto. E aí ela tem que acelerar o preço, tem que aumentar o preço para poder receber o suficiente para poder pagar o investimento. Ainda estamos no mundo ideal, não vamos falar da questão de lucro. O segundo fator é a questão do mercado em si, né? Como é que um cara precifica um produto baseado simplesmente no custo de produção? Ele faz isso. Só que assim, se você lançar um produto simplesmente pelo preço que vai pagar o desenvolvimento e o lançamento desse período, você perde a oportunidade de ter lucro. Ou perde a oportunidade de maximizar o lucro. E aí vem um problema que não é a indústria farmacêutica sozinha. Na hora que você fala disso, você fica falando assim, mas o cara da indústria está lucrando demais. Se ele não fizer isso, o dinheiro que está sendo investido na indústria, os acionistas, eles vão pegar aquele dinheiro e falar assim, olha, o mercado de automóveis está dando mais, o mercado de roupa está dando mais, o mercado de petróleo está dando mais. Ele tira o dinheiro daqui e vai botar lá. E você vai ficar sem dinheiro, você vai ter que devolver esse dinheiro de ações, e aí a empresa fica descapitalizada. Então, entra no segundo fenômeno, que é um fenômeno mais global, um fenômeno de mercado, da nossa realidade do mercado capitalista. Falar desses termos fica meio soando coisa meio política, mas é o mercado como a gente vê hoje. E aí, o terceiro fenômeno é o fenômeno do valor do produto. Então, assim, falando aqui no nosso meio, que é value-based, né? Entra a questão do valor. Na hora que você pensa assim, um produto que vai salvar uma vida, que até hoje não tinha nada que pudesse salvar, quanto isso vale, Perfeito. Né? Sabe? Então, assim, todos esses fatores entram na gestão de quem está precificando alguma coisa. E aí, assim, não adianta a gente querer pensar no mundo como uma coisinha bonitinha, ideal, que assim, não... como alguns falam assim, o justo é a empresa que recebeu o preço do produto, mais 30% de lucro. Tenta fazer isso. Tenta. Sabe? Você não vai dar certo. Ainda mais num mercado como é esse, porque assim, tem muitos competidores. Se você olhar, a gente conhece as empresas, a gente conhece 10, 15 nomes grandes. Mas o que tem de indústria farmacêutica lançando inovações lá fora é uma coisa absurda de grande. E tem empresas que você nem imagina que existem. Sim, você vai para os Estados Unidos, eu trabalho muito com companhia que nem está aqui no Brasil, né? Você vai, por exemplo, para Boston, você tem um quadrilátero lá que você tropeça em empresa. É um negócio assim que você nem imagina, que a gente está com só uma coisa, falou, com aqueles 10, 15, Exato. Que top of mind. Mas assim, é um absurdo, é uma coisa assim incrível. Fora que tem coisas que não são patenteáveis. Por exemplo, a tecnologia CAR-T que a gente fala agora, né? Do antígenos quiméricos para... O vírus, né? O vírus que carrega a terapia gênica, aquilo é a capinha. Tem até uma discussão, né? Isso então, assim, é remédio? É difícil produzir. Remédio é procedimento. Isso é medicamento é procedimento. Pois é. O difícil é você chegar no primeiro. Né? Você chegar na primeira molécula é a complicação toda. Depois que você cria a primeira, copiar, sabe? Ainda mais nessa tecnologia de terapia gênica, sabe? Na hora que você sabe a técnica de fazer a manipulação do DNA, sabe? Já não é mais tão... Não vou dizer que seja fácil, nem de longe é. Mas não é mais tão difícil como o cara que fez o primeiro desenvolvimento. Então é assim, as coisas são muito rápidas, Né? Eu quero já pegar o que os dois estão falando para emendar para a vida real. Você gosta que você falou que você quer que eu traga a vida real, né, Rafa? Gabi. Então vamos lá. Eu devo fazer por ano uns 40, em média, uns 40 processos de preço para ser médio. Tá? Por ano, mais ou menos uns 40. Tá vendo a conta aqui agora de cabeça, né? E o que eu tenho visto, assim, olhando, fazendo os processos e pensando nessas questões que os meninos bem falaram que tem que mudar.
que acontece? Uma coisa hoje que você vê no processo da CEMED é estudo, fase 3. Se você tem fase 2, você tem 10 fase 2 e 1 fase 3, esquece os seus fase 2, porque o melhor nível de evidência é fase 3, tá? E é isso, ok. Quando a gente fala dessas terapias inovadoras, quando a gente fala de terapia gênica, terapia celular, às vezes, dependendo, inclusive não é só questão da terapia, tem a ver com a doença que eu estou avaliando, né? Se eu estou falando de uma doença rara, por exemplo, ou de um tumor raro, eu, às vezes, o desenho do número de pacientes, o tipo da doença, nem me permite fazer um estudo de fase 3. Perfeito. Às vezes, um fase 2 já é uma briga para sair um fase 2, né? Mas isso não pode virar a regra, isso é a exceção. Você tem que saber que eu brinco. O mais importante é falar por que não. E dispositivo médico, a gente não falou ainda sobre isso, mas o dispositivo médico cai na mesma situação. Você, para olhar a evidência científica de dispositivo médico, você não pode olhar do mesmo jeito que você olha para um fármaco. Você tem outras coisas, mas depois a gente vai fazer um VBHcast só de dispositivo médico, que aí é um assunto grande também. Então, o que acontece? Eu tenho que começar a adaptar, começando justamente por esse ponto. Nível de evidência, tá? Eu ouvi já de um professor muito bom da USP, na área de medicina baseada em evidência, tá? E ele falou o seguinte, olha, a gente vai ter que começar a medir o seguinte, o que aquilo muda na vida da pessoa? Eu também não posso esperar, vamos ver alguém se vive realmente até o fim da vida sem ter isso, para começar a colocar essa inovação? É complicado você também falar isso, né? E é muito fácil quando a gente falar quando é os outros. Quando você tem alguém seu, aí você fala, opa, peraí, eu quero. Então, peraí, vamos olhar. E como é que vamos medir, vamos andar juntos, vamos dar a mão e correr esse risco juntos, com todo mundo consciente? O Denizar foi pioneiro aqui no Brasil em trazer um modelo piloto de compartilhamento de risco para uma doença rara, tá? Acabou que assim, mudaram, fizeram de novo, mas não saiu ainda, né, Denizar? Ainda tá andando a discussão do fim do ano, mas assim... É aquela coisa, vamos combinar o quanto a gente... E toca assim, todo mundo tem que correr o risco. Não adianta assim, você corre ou não. É isso. Então, essa é uma outra discussão. E aí, quando a gente fala em valor em saúde, eu estou absolutamente falando sobre tudo isso. O valor, ele olha tudo isso. A gente hoje em dia, a gente não tem mais a farmacoeconomia, a ATS, o multicritério. O valor, ele tem que olhar para tudo isso. O conceito de valor, ele vem para olhar tudo isso de uma forma ampla. Legal. Né? E aí, quando hoje eu começo a lidar com esse tipo de evidência, que não é o que eu estou acostumado, não é o que eu me formei na faculdade, no curso, na pós-graduação, você fala assim, peraí, calma aí. Não dá, por exemplo, que é uma coisa que eu acho bem complicada, a gente tem que parar para discutir uma coisa muito séria hoje em dia. Se eu não quero, eu tenho todo o direito de não querer pagar ou discutir o pagamento de uma terapia. Agora, se algo que a Anvisa avaliou, fez toda a gestão regulatória, viu a questão da segurança e passou nesse crivo. Você hoje fala, não vou cobrir porque é perigoso, a Anvisa não tem... Como assim? Você está discutindo a competência da Anvisa. Você está discutindo uma competência da agência reguladora. Então, assim, quer discutir cobertura? Vamos discutir. Mas se você pegar, isso aconteceu em uma série de questões, tá? Nos últimos anos tem discutido muito isso. Em ficar meio questionando a competência da Anvisa em avaliar a segurança Então, peraí. Eu acho que quando acontece isso, a gente tem que sentar na mesa e falar, pera, vamos conversar aqui, ok, eu não vou assim, vem aqui que eu vou pagar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, né? E a gente vai ter que, sim, aprender a olhar as evidências de outra forma. Que senão é exatamente o que o Denizar comentou, tudo vira caso omisso. Sim. O que é caso omisso? Caso omisso é quando, nessas categorias, né, o Denizar falou dos inovadores, mas a gente tem 6 categorias de medicação, né? Quando um produto não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Só que assim, a hora que isso vira a regra e não a exceção, isso foi criado para ser uma exceção. E isso mostra o quanto a gente tem muita expectativa agora na gestão da Daniela, né, Denizar? Da Daniela, da gente ter essa oportunidade de discutir isso. Porque quando a exceção vira regra, a gente precisa parar para conversar. Sim, deixa eu aproveitar o que você falou aqui da questão da Anvisa e da avaliação e do papel dela, né? Da gente, se ela validou, é porque a gente entende que ela é competente para isso, né? Mas e nos casos que a gente tem visto também, recentemente, a questão da aprovação por outras entidades que não da Anvisa,
de outras entidades de outros países, que estão em outros continentes que o nosso, e que isso se tornou válido também. Agência regulatória, você está falando, Isso. FDA, EMA. Exato, exatamente. A partir da avaliação deles, como que vocês veem isso? A gente tem uma agência aqui. A gente não teria que ter a soberania desta agência sobre isso? Como que vocês entendem esses movimentos que aconteceram mais recentemente? Eu vou trazer alguns aspectos que eu tenho entrado muito nessas discussões e entender como é que as agências trabalham também. Primeira coisa, a Anvisa é soberana. Se o FDA aprovou, a EMA aprovou, aqui a agência ela faz o papel dela. E eu não vejo a Anvisa aprovando menos coisas do que as outras agências, tá? Estou falando do FDA, que é a americana, e a EMA, ou EMA, que é a europeia. Eu não vejo a Anvisa aprovando ou a Anvisa atrasada em relação às outras agências. Perfeito. Só que a gente tem algumas coisas que é importante. Os últimos anos, trabalhando para companhias que estão lá fora, eu comecei a questionar um pouco isso. Por que você fala assim, mas o FDA, a velocidade de aprovação do FDA sempre é maior? Por quê? Porque eles têm um sistema de vigilância pós-registro que assim, não dá para brincar com o FDA. Que é diferente do nosso. A questão é o seguinte, tá bom, amigo, aqui vamos correr o risco. Mas se começar a dar problema, você tá fora. Então, a Anvisa não trabalha nesse formato pós, a Anvisa trabalha no formato pré, o que é um modelo muito parecido com a agência europeia. Mas a gente tem casos que a agência europeia aprova e o FDA não aprova. A gente tem casos recentes de terapia para doença rara, que teve uma aprovação condicional na EMA, e a FDA não aprovou até hoje. E agora a EMA tirou a aprovação condicional do produto. Então, assim, essa questão, eu entendo que às vezes essa discussão é para acelerar o processo de o paciente ter acesso àquela terapia, mas de verdade eu não vejo hoje a Anvisa atrasada em relação a isso. Ela demora um pouco mais, mas pelo modelo de gestão. Então, não estou aqui fazendo, acho que os dois lados que a Anvisa também pode trabalhar para ser mais ágil. Aquela coisa, tudo pode melhorar, né? Mas tem que se entender isso. A FDA anda mais rápido porque ela faz um trabalho de pós-vigilância muito grande. O sistema foi desenhado para isso. Exato, é um modelo diferente do nosso. Sim, é um modelo diferente. Então, acho que é importante sempre deixar claro isso, né? Eu ia fazer também um comentário que acho que assim, é complementar a tudo isso que está sendo dito agora, que tem alguns itens, né, no processo de regulação que acho que afeta tanto a Anvisa quanto Conitec, quanto CEMED, quanto os sistemas de avaliação em qualquer lugar, que é assim, a definição de eficácia e segurança. É extremamente difícil você estabelecer um consenso a respeito, assim, tem um produto que, de repente, dá 10% a mais de sobrevida. Isso é eficaz? Ou a gente vai exigir que seja 50%, ou seja 90%, ou seja 100%? Então, assim, essa parte fica meio fluida. Então, assim, você não... Às vezes você tem que entender isso, e é meio difícil. Como é que as pessoas enxergam o que realmente é eficaz e seguro? Porque, assim, para mim, um critério pode ser como acontece. A EMA aprova um produto, o FDA não aprova, ou vice-versa. A FDA aprova, a EMA não aprova. A Anvisa, eu acho que ela tem que fazer o papel dela, está fazendo, quer dizer assim, analisar o produto tecnicamente. O produto é seguro, é eficaz? Pronto, entra. Agora, entra essa discussão. O que eu vou chamar de mais seguro e mais eficaz? E acho que isso é mais importante ainda que você fala de CEMED e Conitec e ANS. E vou te colocar uma coisa nisso, que justamente aí entra a figura do paciente. Tá? Quem define o que é importante, o que é resultado, acho que esse é o paciente, que é a base do VBHC, do Value Based Healthcare. Porque a gente, quando a gente fala de VBHC, né, parece que é uma coisa seguinte, deixa eu ver o que tem de bom aqui, o que eu acho que é top no meu produto e vou falar. A questão é o paciente. Só que, qual é a questão? O paciente precisa participar dessa decisão, sim, para dizer assim, olha, isso é legal ou não é para mim. Mas o paciente tem que estar plenamente informado. Que isso, às vezes, assim, o paciente ele tem que tomar a decisão, porque no fim do dia quem vai tomar é ele ou um ente querido dele que vai tomar aquela medicação ou usar aquele dispositivo. Então, ele tem que ser informado de uma maneira que ele entenda. Então, assim, o paciente não vai entender. Peraí, meu filho, quem está tomando esse negócio sou eu.
Mas ele tem que ser informado não só da parte boa, mas da Claro. parte difícil. É que nem a questão de faixa etária. Olha, foi estudado até essa idade. Seu filho tem 10 anos a mais 10 que essa idade. Saiba que isso não foi estudado. E a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Então, eu acho que o paciente hoje precisa estar informado sobre tudo isso, até para evitar essa coisa de, vamos ver no seu... O paciente precisa saber a verdade. Perfeito. Denizar, como você vê isso, né? Essa questão da atuação da Anvisa, da Conitec, a Agência Reguladora da Saúde Suplementar, da Saúde Pública, enfim, a gente tem essa questão da incorporação de tecnologias ou de medicamentos que são aprovados por outras agências que não a nacional. Como que você vê esse contexto, essa inter-relação no sentido da viabilidade disso? Isso precisa andar tudo muito junto? A gente, né, como que é? São forças independentes? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Rafael, excelente a tua pergunta, porque eu acho que nós temos um fenômeno de judicialização muito forte no país, Sim. que muitas vezes se deve a uma certa morosidade numa tomada de decisão. E eu atribuo parte disso ao processo do nosso desenho regulatório. Quer dizer, a gente tem o registro na Anvisa, o preço na CEMED, incorporação na Conitec ou Consaúde. Uma das coisas que a gente sugeriu lá durante a nossa gestão no Ministério era que tivesse uma agência única ou um instituto que pudesse dar maior celeridade nesse processo, que pudesse unir determinadas funções. E vou te dar um exemplo do case mais bem-sucedido de incorporação no país, que foi no advento, na chegada dos medicamentos inovadores para a hepatite C. Sofosbuvir, Simeprevi. Porque ali, Rafael, houve um alinhamento das agências. Tudo foi combinado. Registro rápido na Anvisa, precificação na CEMED e os melhores preços para compra quando comparado a outros países. Eu acho que só o Egito comprou o menor preço em relação ao Brasil. Isso mostra como é importante essa integração. Então, eu acho que parte da eficiência nossa poderia ser em criar mais celeridade nesse processo e mais integração. Isso pode ser por uma instância que possa unir essas atividades, porque existe duplicidade. Os estudos que são avaliados na CEMED, eventualmente foram avaliados no registro da Anvisa, Sim. são novamente reavaliados Sim. na Conitec. Então você tem... E pior, Discordam. você faz a mesma coisa na Conitec e na Consaúde. E às vezes eles discordam. Então você tem que ganhar... Você ia ganhar muito mais... É uma forma de você maximizar até o recurso humano, né? O capital humano de avaliação disso, se você tivesse possibilidade de unir. E o que você está comentando de agências, o que foi assinado, inclusive, no ano passado pelo então presidente Bolsonaro, aquilo que tramitou de forma muito rápida na Câmara e no Senado, que mudou a lógica do rol da ANS. Né? Ele era um rol que era taxativo, só vai entrar aquilo que está na lista positiva, passou a ser exemplificativo. E parte também foi em cima disso. Bom, se já foi avaliado por uma outra agência de incorporação tecnológica, isso vale para o Brasil para uma maior celeridade desse processo. A gente realmente tem agências que são muito, muito bem estruturadas, fora aqui o NICE, a agência australiana, canadense. Só que a realidade de incorporação ela é muito local. Exatamente. Ela diz respeito à capacidade de pagar aqui o nosso financiamento, a prática assistencial, tudo isso tem uma variabilidade muito grande. Então, muitas vezes, a gente precisa desse olhar local na tomada de decisão. Perfeito. Falador. Eu ia fazer uma complementação a isso que o Denizar colocou, porque, assim, uma coisa que me preocupava muito no passado, quando a gente faz ATS, existem dois lados, assim, é o lado eficácia e segurança do produto, as evidências de eficácia e segurança, e assim, eu não consigo entender ou acreditar quando, de repente, o NICE avalia um produto de um jeito e diz que ele é eficaz e seguro, a agência de qualquer outro país fala que é eficaz e seguro, e aqui, às vezes, acontecia de dizer que não tinha eficácia e segurança. Tá? Então, aí vem a separação entre o que a gente fala de medicina baseada em evidências e farmacoeconomia. Sabe, o papel de uma agência como o NICE, o NICE não é o caso, porque o NICE, assim, à medida que ele aprova, o NHS vai atrás e coloca.
Mas, assim, não é porque o NICE aprovou que o Brasil vai aprovar. É claro, né? Porque a nossa situação financeira é diferente, tá? Mas a justificativa é essa, a questão financeira. Nós não temos recursos, às vezes, para incorporar uma coisa que no sistema britânico seria normal. Mas aqui, às vezes, por questões que eu diria que são até políticas, né, para não ficar mal na fita com a população, se cria uma ideia de tipo assim, não, esse produto aqui eu avaliei, ele não é... O mundo inteiro acha que serve, aqui não presta. Fala, aqui não poxa, presta. É complicado para a empresa também. Isso é doloroso para a gente que vive fazendo isso, né? Sabe? Perfeito, mas como questionamento mesmo, né? A realidade financeira do país, ela é um dos fatores determinantes para essa... Certamente. Sim, e o Denizar deu um exemplo ótimo que é da hepatite C. Eu quero até pegar porque eu acho que é um dos casos mais interessantes, que assim, todos os lados entenderem a questão. Nesse caso específico que ele comentou, o que foi muito emblemático, porque assim, foi uma coisa assim, primeiro, todo mundo em conjunto, então foi feito um trabalho para conscientização em conjunto, e na negociação foram integradas vários critérios. É um exemplo de uma aplicação, vamos chamar assim, de análise multicritério. Legal. Não só do lado de quem avalia, mas do lado de quem submete. Por quê? Eu lembro que até quando teve esse anúncio do preço da medicação no Egito, eu estava nos Estados Unidos, os caras metendo pau, porque assim, uma medicação que custava $30 mil nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que era 2 ou 3 mil, e no Egito era $800. Mas aí você fala assim, peraí, hepatite C no Egito é endêmico. É isso. Assim, é uma quantidade, então a companhia também entendeu, peraí, eu Tem um volume completamente eu tenho volume, diferente. eu tenho isso, eu tenho essa questão. Lá você tem um controle menor do ciclo de contaminação. Então você tem muitos pacientes novos com hepatite C no Egito. Se você vê aqui o Brasil, uma coisa que foi fantástica, se controlou a forma. Você tem poucos casos novos de hepatite C, porque se controlou algumas vias principais de transmissão, tá? Só que aqui, diferente dos Estados Unidos, por mais que lá seja um monte de gente também, porque a população é maior, proporcionalmente a gente tem mais gente aqui no Brasil, até por conta da década de 80, uma série de questões, de novo, de realidade local. Exato. Então, a hora que você olha como um conjunto de informações para tomar decisão, e não só quem avalia, mas também quem vem trazer a proposta entende isso, a negociação fica mais fluida. E é isso que a gente sente. Não dá para tratar a negociação no mundo inteiro da mesma forma. E essa questão econômica e política, sim, como o Wilson colocou. Legal. Vamos discutir preço, vamos discutir volume, vamos discutir compartilhamento de risco, vamos achar um modelo econômico factível. Mas a hora que você começa a questionar coisas que passou justamente, e acho que isso que motiva essa questão de, peraí, vamos adotar, porque, olha, eu tenho 10 caras competentes falando que... Aí, sim. Porque eu entendo que existe uma questão, na hora que você chega e fala num sistema universal como é o SUS, por exemplo, que a questão é o preço, você está abrindo a porta o quê? Para tomar um monte de processo. Por quê? Falar, peraí, você não quer pagar, é problema seu, o preço. Então, eu entendo que é uma questão do modelo de negociação, do modelo de incorporação. Mas, se você olhar por outro lado, se você pegar até alguns dados que o Sindusfarma publicou há um tempo atrás, mostrando o seguinte, fora o preço, você tem um 23%, depende do ano. Você tem um coeficiente de CAP, coeficiente de ajuste de preços, né? Para vender para um órgão governamental, você já sai com um desconto de preço de lista de 20%, 23%. Fora isso, quando é incorporado, ninguém paga. O governo não paga, o SUS não paga o preço de lista. É negociado, o desconto médio é 65%. A questão toda é, a hora que você tem essa negociação, em outros países, o preço praticado, ele não é uma formação aberta, é uma formação de negociação também. E aqui, por uma questão da lei da transparência, tudo é publicado. Então, você começa a gerar algumas questões aí, que eu imagino que para uma companhia multinacional deve ser difícil de lidar. Sim. Mas a hora que a companhia também tem essa noção de global, uma noção de adaptar para o mercado que ela está, isso passa a não ser um problema.
Mas isso, assim, o que eu tô falando aqui, Rafa, dá pano pra manga pra mais de metro, tá? Sem dúvida. Mas eu acho que é uma discussão interessante pra gente Lógico, puxar. Tá? lógico. Aliás, até aproveitar a tua fala para mencionar uma coisa, assim, nós gostamos de pensar nessa ideia de que assim a gente tem que ter um certo equilíbrio entre as situações econômicas de países. Então, assim, eu não posso cobrar na Índia ou na África ou no O Brasil mesmo preço da o mesmo Suíça. preço da Suíça. Tá. Mas o problema é que assim todos os países agora estão se olhando em termos de preço. Sim, Lógico. Então, assim, gente, Sim. então, sabe, quando você fala de África ou fala não, principalmente África, porque a Índia tem uma realidade que tem outros fatores, mas África, os países até admitem que se faça um preço menor para a África. Agora, chegar aqui no Brasil com 213 milhões de habitantes, chegar e falar assim, olha, eu vou fazer um preço aqui muito mais baixo do que eu vou cobrar na Suíça, ou na França, ou na Itália, nem vou falar Estados Unidos. E esses países falam, escuta, peraí, por que você está cobrando menos deles e eu tenho que pagar mais? Né? e ao contrário também, porque, peraí, eu chego lá, você fala assim, tá bom, são os hidden discounts, que eles falam os contos, as negociações, você fala, tá. Só que com a farmaconomia, a gente consegue fazer um leque com CRE, a gente chega mais ou menos no preço das coisas. Sim. Não precisa estar lá pronto. Aí você fala assim, peraí, você está dando um preço para um país que é do tamanho da minha saúde suplementar, sei lá, você está dando um preço na Espanha, que é mais ou menos o Isso, tamanho suplementar do Brasil. exatamente. Se na Espanha você vende a 8, por que você quer cobrar 12 de mim que estou Sim. aqui com... É. Então, eu acho que assim, as companhias que hoje começam a entender esse jogo global, porque eu acho que não dá mais para botar a peneira. Exatamente. Eu acho que assim, e isso vai fazer uma diferença gigantesca e vai trazer o resultado que se precisa. Perfeito. Deixa eu levantar mais um fato aqui, assim, antes que eu esqueça, porque esse aqui acho que é muito importante. A gente fala de modelo de remuneração e modelo de saúde. A gente consegue falar que o Brasil tem um modelo de saúde? Cara, se você olhar São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, compara o modelo de saúde que tem nesses estados, até Paraná também vai bem, Santa Catarina vai bem, compara o que a gente está chamando de modelo de saúde nessa região com o modelo de saúde no Amazonas, Pará. Sim. Sabe? Denise, Então, o que você sentia quando você estava lá em Skiti, que você via? Você que teve a visão de Brasil inteiro. Desculpa, Deixa eu Rafa, só- tô só- fazendo a pergunta no seu Não, lugar. deixa pra eu isso que vocês estão só aqui, fechar Gabi. uma coisa. E É assim, exatamente se isso. você puxar na saúde suplementar, a gente tenta. Olha, eu não sei como é que é para a Gabi, mas quando pedem para fazer alguma análise para saúde suplementar, eu já começo a pensar, ai meu Deus do céu. Porque São assim, realidades absolutamente Só que pela distintas. agência, loucura. você tem que ser assim, mesma tem que coisa. não, só que para agência assim, se tem aqui, tem que ter no Tem que Acre. ter Você lá. fala assim, gente, mas É. não tem paciente no Acre. Como é que eu vou ter a mesma estrutura para Sim, atender? É exatamente. muito e difícil. você tem planos também. de saúde que tem 4 milhões de beneficiários, você tem plano de saúde que tem 10 mil beneficiários. Isso. E O aí? cara não tem caixa para poder segurar o Exatamente. recurso de repente, pagar uma terapia como zoologismo. Exatamente. E aí, de repente, você quer fazer um modelo. Aí vem a questão de fazer um modelo onde todo mundo é obrigado à mesma coisa. Atualmente está em vigor a regra que diz assim: se a CONI tem que aprovar, a ANS tem que aprovar Tem que também. aprovar. Para doença Exatamente. rara e Tá. quimio oral, não é isso? É. Então, assim, cara, sabe, é legal, é bacana do ponto de vista da população, mas se a gente não equacionar essas questões dentro da realidade das empresas como um todo, a gente mesmo vai Mas, inviabilizar o gente, sistema. não tem solução fácil. Não, lógico. Mas tem que sentar na mesa. É isso. Os problemas complexos têm soluções difíceis, a gente precisa conversar para chegar nisso. É. Denise, aproveitando um pouco da pergunta da Gabi também, você teve, obviamente, essa oportunidade, né, de olhar Brasil, né, vendo realidade e as distinções das realidades que existem aqui. Enfim, a gente está num momento que eu imagino que seja, todo mundo concorde, bastante desafiador do ponto de vista econômico, financeiro, de viabilidade do nosso setor de saúde, tanto da saúde suplementar quanto da saúde pública. A gente está vivendo um fenômeno que as nações mais desenvolvidas demoraram muitas décadas, a gente está fazendo isso num tempo muito menor de inversão da pirâmide. Eles inverteram a pirâmide depois que já estavam economicamente mais viáveis, mais ricos, digamos assim. A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo isso de outro jeito. Enfim, do que você viveu, do que você experimentou ali nessa sua vivência, onde que você acha que tem espaço para a gente melhorar? Aonde você entende que existem oportunidades?
em modelos de pagamento, em modelos de relacionamento diferentes, no modelo do financiamento. A gente tem hoje como custo com saúde, a gente está na média da OCDE, né? O que a gente gasta. Mas é um dos únicos países onde o investimento privado ele é maior do que o público. Tem inúmeras particularidades dentro do país que a gente precisa entender para tentar pensar em soluções. Aonde você vê que tem espaço, né? Nesses modelos de contratualização, nas incorporações, no modelo de financiamento, onde você entende, e aí depois eu abro para vocês também, onde que você acha que tem mais caminho para a gente buscar essa conversa que precisa ser feita para a gente tentar deixar esse setor mais viável? Rafael, é fundamental essa tua pergunta, porque existe já até um normativo do SUS para avançar nisso, que é a regionalização, a criação das regiões de saúde, baseado nas necessidades. Você cria os consórcios intermunicipais, até para compra conjunta, para lidar com essa diversidade que a Gabi comentou. Você não vai ter um receituário único para lidar. Você pega o estado de Amazonas, aquilo é uma complexidade de deslocamento muito grande, que você tem 24 horas para se deslocar de barco, sai de uma unidade básica de saúde para chegar numa região como Manaus, por exemplo, que já tem um sistema de saúde já muito restrito. A gente estava lá em 2019, o Manaus já tinha entrado em colapso do sistema, né? Antes mesmo da pandemia. Enfim, isso é uma realidade. Para lidar com essa diversidade, o caminho é a regionalização de saúde. Que você o quê? Você cria dentro daquele contexto que muitas vezes ele nem obedece a fronteiras de estados. Você cria aquela estrutura de acordo com as necessidades dos municípios, com referência. Não dá para um país que 70% dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, cada município quer ter um hospital. É por isso que um estudo do Banco Mundial mostrou metade dos hospitais no Brasil, então, sejam públicos, privados, filantrópicos ou lucrativos, tem menos de 50 leitos. O hospital com menos de 50 leitos não é viável. Não se paga. Então tem que chegar, exatamente, tem que chegar a uma conclusão. E não é só a questão de custeio, é questão de entrega de resultado ruim. Então você tem que estruturar em regiões e fazer e mudar isso que você falou. Você não pode discutir a cada ano. Tem que aumentar a tabela SUS. Um aumento linear da tabela SUS. Acabou isso aí. Você tem que discutir uma nova métrica de remuneração, baseada na performance, baseada... Isso, e aí que é um ponto até positivo do Queiroga. O Queiroga tentou fazer isso lá, o QualiSUS Cardio, sim, de precificar o procedimento em cardiologia para pagar pelo procedimento. Não pagar o fee-for-service. O fee-for-service tem que deixar para uma minoria e não ser a regra. Então você tem que mudar o modelo de remuneração, tem que mudar a contratualização, como você comentou, modelos como a gente começou lá no projeto piloto de compartilhamento de risco. O mundo inteiro já faz isso. Não é inovação lá fora. A gente tem que tornar isso um fato, criar o arcabouço jurídico para poder avançar nessa questão. Então existem elementos e está na hora... Só para finalizar essa parte, eu escutei até do ministro Temporão, que eu achei brilhante. Está na hora de você refundar o sistema, seja SUS ou saúde suplementar. É um outro momento, tem que ter uma nova Assembleia de Saúde. Eu vou até, na próxima oportunidade que eu encontrar com ele, falei, ministro, se alguém tem legitimidade para tocar isso aí, é o senhor. De trazer, eu falei, a gente está num outro momento, tem que ter uma nova discussão, tem que botar a palavra eficiência nos alicerces do SUS, junto com universalidade, integralidade, equidade, eficiência, não tem jeito. Perfeito. E tudo pode melhorar, tudo pode melhorar. Exato, entendeu? E a saúde suplementar, que é mais caótica ainda, esse aí não é sistema, você tem que encontrar um novo modelo, entendeu? E eu acho que na saúde suplementar a mudança vem pelos grandes contratantes. São as grandes empresas que contratam plano de saúde, são os coletivos empresariais que têm que começar essa mudança. Porque já se viu que esse modelo não é viável, já está fazendo água desde já. Então nós temos que ir, para finalizar mesmo, aproximar público do privado. Sim. É essa complementariedade que pode encontrar soluções para os gargalos do SUS e a ociosidade da saúde suplementar. Perfeito. Eu acho que essa complementariedade ela é fundamental, né? Como a Gabi disse, né? O SUS sem a saúde suplementar, ele colapsa, né? Hoje a nossa realidade é essa, as duas precisam andar juntas, mas elas andam juntas, mas separadas, né? A gente precisa colocar eles no mesmo objetivo, a gente precisa pensar do mesmo jeito. Gabi, o que você pensa disso?
Eu acho que a gente precisa parar de brincar no mercado de saúde de mocinho e bandido. Eu acho que esse é principal coisa. A gente... sempre a culpa é do outro. Sempre o outro que é o bandido, o outro que eu sou o mocinho. Você tem viés, eu não tenho viés. Você tem conflito de interesse, eu não tenho. Ou o outro tem, né? Tem até aquele slide que o Stephen usa muito, né? Que é todo um apontando para o outro na rodinha, assim. O Stephen sempre usa essa imagem. Então, acho que assim, a gente precisa parar de brincar disso, sabe? Não cabe mais essa conversa, que é o que o Denizar está falando agora. A gente precisa, não é reinventar, a gente precisa rediscutir, a gente precisa botar isso. Tá bom, ótimo, acho que é incrível, só que é uma coisa que tem 30 anos. A Constituição, o SUS, a saúde suplementar. Então, a gente precisa chegar e falar assim, tá bom, gente, como é que a gente vai? Porque é o que ele falou, tá fazendo água faz tempo. Só que só vai acontecer a hora que a gente parar de procurar culpado. Acho que a gente só para de procurar culpado e começar a procurar solução. Solução, né? Vamos discutir isso. solução. Exatamente. Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Muito. Mas é isso. É isso. Eu vejo assim, a gente tem... Acho que a gente vai precisar passar por uma mudança, né? Que ela talvez não dê tempo de ser incremental, né? A gente vai ter que ser mais disruptivo em soluções diferentes para começar a buscar modelos que atendam essas necessidades, porque... A meu ver, né, como vem caminhando, eu acho que a gente está indo para um futuro sombrio, né? A gente precisa ter uma guinada, uma mudança. O que trouxe a gente até aqui muito provavelmente não vai seguir. A gente vai ter que fazer isso de um outro modelo. Bom. E aí, deixa eu diga lá, Fodor. Dentro desse aspecto, acho que assim, a minha ideia de que a gente alguma coisa que a gente poderia implantar ou deveria implantar, e que acho assim, a minha proposta é absolutamente simples e absolutamente complexa, quase inviável ao mesmo tempo, é a gente começar a medir resultados, começar a medir desfechos. Sim, porque a gente fica... No SUS, a métrica é produção. Quantos pacientes eu estou atendendo, quantas consultas eu estou fazendo, quantos exames eu estou fazendo. No sistema privado, é financiamento, é faturamento e lucro. Né? Agora, resolveu? Resolveu? Essa que é a questão. Essa questão, sabe? Então, ou não? Assim, por isso que eu digo, aí vem é incrivelmente simples como a palavra-chave, que é resultado, e incrivelmente complexo do ponto de vista como é que você faz isso de uma forma justa, viável e tecnicamente factível. Mas é o que você falou, precisa medir o dado, só que tem uma outra coisa, dado de vida real. O nome já diz, dado de vida real daqui. Isso. Não adianta, gente, também não adianta eu também querer otimizar as coisas e pegar o dado de vida real de outro lugar. Isso é uma discussão grande, porque se você quer vir fazer negócio aqui no Brasil, você vai ter que mostrar que a sua tecnologia funciona aqui no Brasil. Com os médicos que nós temos, com o sistema que a gente tem. É complicado, mas assim, tem tecnologias que podem ser maravilhosas lá fora e aqui não ser tanto, e vice-versa também. Então, eu acho que a gente tem que sair do discurso, porque a gente vê muita gente que... Então, a gente tem... Vamos medir dados de vida real, vamos medir desfecho, todo mundo montando escritório de valor, à torta direito no hospital, no plano de saúde, na indústria. Do que nós estamos falando, afinal, gente? Então, assim, se a gente não começar a medir, como é que a gente vai... E outra, assim, gente, eu cito muito o Denizar, porque a gente tem muito trabalho junto e eu me sinto muito confortável quando ele está junto, né? Eu sou folgada, eu gosto quando ele está junto, porque eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. A gente, às vezes, assim, vamos medir o básico primeiro. Eu estou dando tratamento. Primeira coisa, o paciente está vivo. Você lembra, Denizar, que a gente fez essa conversa, né? O paciente está vivo? Está tomando. Primeira coisa, está tomando. Respondeu. Como ele está? Hoje, a gente não tem isso. O SUS não sabe. O básico. Assim, o SUS, pela política, assim, quem controla se o paciente está bem é a ponta. Mas quem está financiando não tem ideia se o paciente está... E o plano de saúde também. Então, assim, se eu não começar a entender o que está acontecendo, e tudo bem, a gente vem lá com projetos mirabolantes, vamos medir o básico. Está funcionando? Está tratando? Eu resolvi o caso do paciente ou não? Tanto é que essa preocupação ela não existe nem sequer em quem financia hoje o sistema de saúde privado. E 85% do sistema de saúde privado é financiado por corporações. Sim. Agora, pergunta qual corporação está solicitando à operadora que ela está trabalhando, qual é a taxa de... Não
não só satisfação, porque satisfação, tudo bem, legal, é beleza, o cara, pô, você está feliz. Não, mas assim, quando você vai lá internar com uma apendicite, sabe, qual é a taxa de resultados que você está tendo, sabe? Qual é o tempo que o paciente está ficando, de que jeito que ele está saindo da cirurgia? A gente não faz a menor ideia e as empresas que pagam os planos de saúde... Também não tem. Elas, simplesmente, quando chega de um ano para o outro, o plano de saúde vem assim e fala, olha, a sinistralidade aumentou 20%, eu vou aumentar o seu valor. Se é justo ou não, não sei, mas o que o pagador faz é assim, peraí, o plano A, você está cobrando isso aqui? O plano B, vem cá, você me oferece um valor um pouquinho menor? Tá, ofereço, tá, e a cobertura vai cobrir Einstein, Sirius, não sei o que, tá, beleza, vou trocar, troca, sabe assim, mas continua não existindo a preocupação com resultados. Eu atuo na saúde suplementar, né, do lado das operadoras, e a gente começa a ouvir alguma coisa nesse sentido, mas a discussão ela é muito rasa. Ela é uma discussão ainda muito... que no final do dia tá bom, quanto que é o reajuste e qual que é a rede que eu tenho? Eu tenho mais hospital, eu tenho menos. Tenho mais laboratório, eu tenho menos. Eu tenho esse, eu tenho aquele. Exato. Eu tenho esse serviço ou aquele outro. Você guiar trajeto ainda é um tabu. Sim. Né? Quando eu abri a minha empresa, eu chamei uma seguradora, não uma seguradora, um corretor de seguros. Aí pedi para ele me mostrar lá o portfólio. Aí ele apresentou plano A, plano B, plano C. Aí quando ele falou de um determinado plano, não vou falar nome, mas assim, ele começou a falar, olha, esse plano aqui tem o plano A, sei lá, plano 100, plano 200, plano 300, plano 400, 500, plano 1000, o plano com... Um dá direito ao Einstein, outro não dá direito ao Einstein, um dá direito a ficar mais tempo. Cara, eram páginas e páginas de planos. Eu fiquei perdido ali no meio. Eu falei, cara... Como que eu decido isso daqui? O que é melhor para mim? O que é melhor para mim? É o tamanho do livrinho. Infelizmente, até hoje ainda é um pouco disso. O tamanho do livrinho? É isso, né? O quanto que tem aqui de recurso disponível. Isso permite aquela coisa do sujeito vir assim, chama a empresa A, vai aumentar 20%, chama a empresa B. A empresa B olha lá no portfólio dela e fala, olha, tem um plano tal aqui que é 5% atende a tua necessidade. Bom, gente, a gente está começando a caminhar aqui para o final da nossa jornada, mas acho que tem um assunto que está muito em voga ultimamente, é a questão dessas incorporações das terapias, né? Dessas novas tecnologias de tratamento que a gente ainda nem sabe se é um remédio, se é um tipo de procedimento, né? Por exemplo, o CAR-T ou outras drogas que são com um custo muito alto, com resultados, de novo, quando a gente olha para o paciente, você pensa no teu pai, na tua mãe, no teu filho, você fala, é óbvio que eu quero, mas do ponto de vista de epidemiologia, de saúde populacional, a gente tem questionamentos e exemplos, né? Por exemplo, o NHS da Inglaterra, que nega alguns medicamentos, e aí você fala, pô, é uma criança que precisa disso. Ele fala, olha, não cabe, a gente tem aqui metodologia, a gente vê quantos... Né, o PIB per capita, isso daqui já tem uma lógica para se fazer isso. Como vocês veem isso no Brasil, nesse sentido, dessas distorções, dessas grandes e complexas dificuldades que existem nessas avaliações? Como que eu consigo dar um medicamento que custa 2 milhões, 10 milhões, às vezes 12 milhões, mais do que isso, para uma criança, para uma pessoa, e, sei lá, 50% dos nossos das habitações do Brasil não tem saneamento básico, né? Como equilibrar isso? Como trazer isso para uma lógica? Como vocês veem isso? Como viabilizar isso? Porque quando você olha para o indivíduo ou para a tecnologia, você olha aquilo agindo, você fala, isso daqui, como que o homem é capaz de fazer uma coisa dessa? É um negócio, assim... do ponto de vista da tecnologia que a gente tem acesso a hoje, as disrupções que acontecem, você fala, isso é fenomenal. O cara consegue reprogramar um linfócito que vai lá e mata o câncer daquela pessoa. Ou então troca um pedacinho do DNA que está no defeito da doença, vai lá, eu brinco, vai lá, corta e põe outro, né? É um negócio assim fenomenal, é um avanço que a humanidade está vivendo, que é lindo de se ver isso, mas ao mesmo tempo isso tem um preço. Isso tem como equilibrar isso num país com dimensões como o nosso e numa realidade econômica como essa. Denizar, vou começar com você que está mais distante da gente. Como que você vê isso? Como que você vê essa realidade tão desafiadora daqui para frente no nosso país?
Rafael, essa é uma discussão mundial, né? Era impensável há algum tempo que os Estados Unidos ia começar a regular preço. Pelo menos o Isso. presidente Biden começou a botar teto de preço. Eles estão Exatamente. desesperados lá. Os congressos de acesso só falam no IRA. Exatamente. Então, esse é um movimento, talvez seja a hora de discutir isso, tanto que a Organização Mundial de Saúde tem a revisão daquele Fair Price, vai ser agora, acho que vai ter uma outra reunião de países para se discutir isso. Tem que chegar a algum ponto de equilíbrio. A gente tem que garantir o incentivo à inovação, mas dentro de regras que sejam factíveis para a gente manter a sustentabilidade do sistema. Aqui a gente tem um fator a mais, que a gente já falou, da judicialização, que quebra todo o processo, isso é muito ruim. E tem que encontrar, e para isso a gente vai ter que discutir uma coisa que eu sempre pontuei, depois da passagem do Ministério, tem que se discutir priorização explícita. O que é prioridade no ano 1, no ano 2, diante das necessidades não atendidas, da carga da doença. A gente fez esse exercício lá. Em 2019, quando eu entrei, melanoma metastático dava da carbazina, que é água com açúcar para o doente. Falei, olha, tem que começar por aqui. Sim. Talvez o câncer de pulmão, câncer de mama, já tenha algumas incorporações já em andamento. Vamos priorizar isso aqui. Priorizar isso. Só que priorizar é você dizer que vai pagar primeiro aqui e deixa de pagar para o outro, para 1, para 2 e 3. Você tem que combinar com os russos. Né? Exatamente. Como é que você faz esse processo, Rafael? Para legitimar um processo decisório, você as pessoas, os atores têm que participar desse processo. Talvez uma métrica, a Gabi falou sobre isso, análise de decisão multicritério é você trazer os atores para discutir isso. Falar, olha, o que é prioridade para você, organização de paciente, para você, gestor, para você, indústria? Tem que fazer esse pacto. O que é certo é o seguinte, essa conta não vai fechar. Se você conhece bem a saúde suplementar, você tem 30% das operadoras que não faturam em um ano o que custa uma terapia gênica hoje. Exatamente. Vai quebrar. É o medo dos caras. Vai falar, é uma operadora menor, o sistema tem que consolidar. Não, essa operadora pequena está resolvendo um problema regional ali, que não tem interesse de uma grande corporação de entrar. Tem que olhar essa questão. Isso é fato. Nós vamos ter que avançar nisso, vai discutir um novo modelo de financiamento. Tem levado a discussão do chamado Blended Finance, que é o financiamento misto, que organismos multilaterais têm levado o BNDES já tem uma forma uma proposta para isso, já tem modelos exitosos na Índia, na África do Sul, para políticas públicas. Como é que eu trago capital público, capital filantrópico, capital privado, até capital de risco, para poder compor esse modelo de financiamento? Cobrar os resultados, como o falador comentou, tem que ter métrica de entrega e pagar pelo resultado. Toda essa mudança, talvez o fato positivo, até para encerrar minha participação aí nesse tópico, eu acho que é um tópico que a gente podia abrir agora uma nova discussão só para isso. Mas você tem que pactuar, e talvez a hora seja essa. Nada melhor do que a dor para fazer a mudança. Nós estamos realmente, seja no SUS, na saúde suplementar, num momento que você falou muito bem. Agora a mudança é disruptiva, não cabe mais um ganho incremental, não. Tem que mudar o modelo mesmo. A hora é essa. Perfeito, acho que todo mundo está com esse senso de urgência, né, bem claro. Acho que do jeito que a gente está, infelizmente, a gente não vai conseguir caminhar. Bom, vamos começar os nossos encerramentos aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente a participação de vocês. Denizar, uma honra estar com você aqui. Folador, Gabi, vocês são pessoas de referência, têm uma história gigantesca dentro do setor de saúde. Eu queria deixar aberta a palavra para vocês agora, para algumas considerações finais, e de novo, fiquem absolutamente à vontade para fazer qualquer tipo de comentário. Denizar, começo com você de novo, que está lá à distância. Mais uma vez, uma honra enorme, um prazer. A gente podia ficar aqui mais algumas horas, mas a gente tem tempo para terminar, ele tem que acabar. O episódio tem que acabar 1 hora, mas mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Foi uma honra contar com você aqui. Sentimento recíproco. Rafael, parabéns pela sua condução, a moderação inteligente, a capacidade de capturar os pontos críticos e reforçá-los e transformar em perguntas, enfim.
só tenho a agradecer essa oportunidade, estou entre amigos e, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa. É desse ponto que a gente começa a levantar questões de forma, aqui, isentando de conflitos de interesses para que a gente possa avançar. Todo mundo quer, no final, como a Gabi falou, todos nós somos pacientes, somos usuários do sistema, Exato. queremos sistemas que sejam realmente sólidos, sustentáveis, para que a gente possa usufruir e dar. Talvez a maior mazela dessa sociedade, Rafael, é a desigualdade social. Sim. Que ela tem que ser resolvida com questões de reforma tributária, uma série de políticas, mas na área de saúde isso é muito agudo. A gente tem que fazer com que o SUS funcione para poder reduzir essas desigualdades, fazer com que o sistema suplementar também tenha essa complementariedade para que a gente possa dar mais justiça social para essa população. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado você, Denizar. Folador, da mesma maneira que te agradecer imensamente. Você é uma enciclopédia da história do nosso Tô setor. me achando a cara da Barça. Né? Chamou você de Barça Mirador. Enfim, obrigado pela tua participação. Uma Obrigado, honra estar com Rafael. você aqui. Olha, nossa senhora, nesse momento, assim, vê um monte de coisa que a gente fala assim, meu Deus, a gente queria falar mais disso, mais daquilo, mais daquele outro. Mas acho que você, um pouquinho antes da gente finalizar aqui, você tocou num ponto que é assim, essencial. Quando a gente vê todo esse problema e toda essa questão de priorização, realmente a gente está discutindo um lado que, se você olhar, como é que nós estamos com relação à questão da infraestrutura de água, esgoto, saneamento Sim. básico, alimentação, Temos educação. tantas questões Então, são tantas tão questões fundamentais. assim, se fosse para a gente tentar resolver, eu acho que assim, infelizmente, pela característica não só da nossa sociedade, mas da sociedade contemporânea, a gente não vai conseguir. Mas seria alguma coisa tipo assim, olha, o que nós temos que pensar? Salvar primeiro quem está nascendo. Então, assim, realmente saneamento básico, educação. Nós teríamos que, talvez, abrir mão dos nossos privilégios, nós que somos aqui a classe social dominante, né? Teríamos que abrir mão de alguns dos nossos privilégios para poder trabalhar nisso, sabe? Fazer como fez Coreia, trabalhar como fez alguns países que, assim, abriram mão de algumas coisas para poder privilegiar, principalmente a educação, né? E aí a gente começaria com o tempo, né? Com 7 anos, com 10 anos, com 20 anos, a gente chegaria a alguma coisa. O problema é que, assim, todos nós só queremos resultados para ontem, né? A gente quer vender almoço para comprar janta. Mas, para finalizar, agradecer também muito pelo convite, a presença dos super colegas aqui, que, assim, vivemos já juntos várias vezes, várias situações, e esperar que um dia a gente consiga, sei lá, não sei se a nossa geração vai ver, mas pelo menos as futuras vejam algum resultado nessa dor de cabeça que a gente passou aqui para todo mundo. Legal, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, foi muito rica a troca. Gabi, também um prazerzaço te reencontrar depois de tanto tempo, parceira de Braves lá da Fundação. Obrigado pela tua presença, também queria tuas últimas considerações aí. Primeiro agradecer e tá assim, como a gente estamos na sala de casa praticamente, né, aqui falando desse assunto e pessoas na cozinha. na cozinha mais chique. Cozinha gourmet. Exato. E eu acho que assim, eu acho que é importante deixar isso, que a gente sabe que são pessoas da área e talvez pessoas que não são da área vão ouvir isso também. E eu acho que assim, saúde é um bem de consumo, vamos dizer assim, na linguagem econômica, né? Que, assim, é o único que sem ele eu não faço o resto. É fundamento. É uma coisa assim, então a gente está lidando com uma situação de nós todos, que quando nós estamos com a nossa saúde abalada, vamos dizer assim, nós queremos o quê? O melhor. E aí, a gente fala muito aqui, não, mas o paciente tem que participar da decisão, tudo isso, só que a gente tem que lembrar que o paciente é a parte frágil da decisão, porque ele é que vai sofrer toda a nossa decisão. Então, que ele faça parte disso, mas que ele seja informado e que nós possamos também, como profissionais, trabalhar para que ele receba, nós todos, recebamos o melhor. Porque, principalmente quando a gente está numa estrutura como de desigualdade, Sim. né? Você fala assim, não, mas o paciente tem que chegar lá no hospital e reclamar. Gente, e o medo de você ficar lá largado? Então, a gente não pode passar essa
total responsabilidade. Sim. Então, é nosso trabalho como profissionais da área defender a nós todos que somos pacientes. E principalmente aqueles que estão lá numa situação mais frágil do que a nossa. Que o paciente chato que é a gente quando vai para o hospital, hein, gente? O paciente chato que Como nós é somos. difícil, Aí chega né? assim, peraí. Não vou usar isso aí não, porque... Pronto. Então, que a gente possa lembrar, como profissionais dessa área, do nosso compromisso social e humano. Muito legal. Muito legal, fiquei muito feliz com as considerações finais também, trazendo um pouco desse olhar aí, desse contexto maior da desigualdade que a gente vive. Como é difícil a gente estar do lado do paciente, né? A gente que nós atores aqui do background do setor, quando você precisa, é muito difícil, é muito complexo lidar com isso. Enfim, gente, muitíssimo obrigado. Como eu falei anteriormente, a gente tem pano para manga aqui para mais uns 3 ou 4 episódios, se a gente quisesse, para falar sobre um monte de pontos. Acho que a gente tocou em assuntos fundamentais e muito relevantes. De novo, obrigado a todos vocês. Foi um prazer dividir com vocês essa bancada aqui. E para quem está nos escutando, nos assistindo, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Eu espero vocês no nosso próximo episódio do VBHcast. Até lá. Realização Ibraves, apoio Pfizer.